Bem-vindos ao podcast mais badalado da internet, diretamente dos estúdios da rede CLK Studios, que estamos aqui com 3 pessoas maravilhosas. E será que batemos nossa meta da semana passada? O que vocês acham? Eu acho que vamos dobrar a meta hoje. Eu acho que é uma meta dobrada hoje. Era 50 likes para ter uma vinheta para esse canal maravilhoso. 50, só 50. E batemos 85 likes. Palmas para essa nossa audiência. Que audiência incrível. Então, com certeza, tem uma vinheta. Roda a vinheta para começar esse podcast, por favor. Ué, é isso aí a vinheta? É isso? É isso mesmo. Não, mas... Bem criativa. Vamos falar de criatividade hoje, mas... Eu achei bem legal. Mas o que precisa fazer para ter uma vinheta de verdade? Isso aí não conta. Ah, entendi. Nós tivemos 85 likes, 300 e poucas visualizações até então e poucos inscritos. Quantos inscritos? 150 inscritos. Então você que está assistindo isso agora e não é inscrito, não faz sentido. Se inscreve aqui embaixo, ó. Já deixa o like de novo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e espalha isso. Que aí vamos ter uma vinheta animada. Pode ser, produção? Pode ser. Uma produção grande aqui, inclusive, para fazer essa vinheta. Muita gente. Ó, uma animação, uma coisa legal, uma musiquinha também. Seria legal uma musiquinha. Não é legal? A vinheta entrar no clima, né? Isso, vai começar bem. Então, 150 inscritos, vamos ter uma vinheta animada e com música, produção. Confirmado? Dá o joinha pro tio. Confirmadíssimo. Criatividade é o tema de hoje. E temos aqui 3 pessoas e vamos falar sobre criatividade em todos os sentidos. Porque a ideia desse podcast não é entrevistar pessoas, é entrevistar o repertório dessas pessoas. Então hoje temos aqui um personal training que é o segundo maior em lives do Brasil. Temos a Jane, que trabalha com inovação há um bom tempo. Ela fala muito inglês, então se vocês não entenderam alguma coisa, vocês perguntam aí. Hello, how are you? Fine, thanks. E temos a Marcela, que fala muito sobre marketing e trabalha com marketing também. E trabalha muito nas redes sociais. Para a gente começar, eu preciso, claro, que agradecer ao Túlio, da Era Contabilidade. Eu perguntei assim, Túlio, como que funciona o teu atendimento? É só pela região? Ele falou, não. Eu tenho clientes do Brasil inteiro, médicos, pessoal da agronomia, do Brasil todo. Ou seja, é muito fácil hoje trabalhar com o público, porque nós temos a internet ao nosso favor, o que facilita vários atendimentos. E ele me falou, inclusive, uma coisa muito legal, que é sobre a sucessão. E ele perguntou para mim esses dias assim na aula, eu falei, cara, já pensou na sua sucessão? E eu te pergunto aí em casa, já pensou na sua sucessão? Já pensou em como você vai herdar os bens para os seus filhos? E é uma coisa interessante da Era Contabilidade é o seguinte, além deles fazerem todo esse trabalho de transição dos seus imóveis, independente do que for, eles também conseguem fazer uma economia muito interessante, porque existe uma condição especial para quem é de São Paulo, para abrir uma holding, para poder fazer todas essas questões aí tributárias, e o pessoal da Era Contabilidade, o Túlio, que eu conheço, é meu parceiraço, vai te atender. O telefone está na tela, tem também o Instagram deles, vocês podem procurar, Era Contabilidade. É realmente muito confiável e você tem que pensar nessas coisas. Porque durante toda a nossa vida, sempre que nós tínhamos dúvidas, nós íamos nos nossos professores. Aí agora adulto, a gente quer escolher as coisas por si só e não dá. E o Túlio, a Era Contabilidade entendem disso. Pô, eu tenho vários imóveis, tenho bens muito importantes. E se eu morrer um dia, o que eu faço? Já começa essa transição, abre a sua holding e seus filhos, seus herdeiros não vão ter problemas. Era Contabilidade, você tem que confiar porque o Túlio tá lá e eu confio muito nele. E a criatividade? A Era tem? A Era tem muita criatividade. E vocês? Primeira pergunta que eu quero lançar aqui sobre a Era Contabilidade. Era Contabilidade não, olha só. A criatividade é o quê? Quero saber, vocês se consideram criativos? Herbert? Eu me considero criativo. É só isso que eu queria saber. Obrigado. Jane! Ufa. Obrigado pela participação, pode ir embora. Obrigado. Sim, eu me considero muito criativo, inclusive. Até 2 anos atrás, não. Mas um tempo pra cá eu fui vendo que a minha criatividade ela vem aflorando ou aguçando cada vez mais. Então eu me considero hoje um cara bem criativo. Jane Lacerda, criatividade é contigo? É comigo. Não acreditava que era. Mas hoje eu acredito que seja. Principalmente, eu acho que todo mundo que tá aqui, né? Depois de Ricardinho, entrar nas nossas vidas com a oratória. Porque a primeira pergunta que tu faz no curso, você se acha uma pessoa criativa? Todo mundo responde, não. Não. E a gente descobre que a gente é.
porque oratória também é sobre criatividade. Perfeito. E muitas pessoas acham que não sabem falar bem em público, e a gente vai descobrindo isso. Talvez se a gente fosse pensar no número, 90% das pessoas acham que não são criativas nos cursos que a gente faz. E das 10% que acham, na verdade, 5 não são bem, então assim... Na verdade, todos nós somos, mas temos que estimular isso. E Marcela, quanto tempo que eu não te vejo, Marcela? Toca aqui, tamo junto, pô. Aqui, tô de volta. Tá de Preciso volta. voltar às aulas. É isso aí. Jet setter, né? Marcelo não para. E tu é criativa, Marcela? Eu me considero, sim, uma pessoa criativa, até porque, né, trabalho hoje com marketing, então tento manter minha mente sempre trabalhando. Eu falo que minha mente não para nem um segundo, porque são vários assuntos, são pessoas, clientes diferentes. Então a gente tem que se manter criativa. Mas em um tempo na minha vida eu achava que eu também não tinha esse dom, né, que as pessoas falam que é um dom da criatividade. E por muito tempo tive meus bloqueios de criação, mas hoje sim considero uma pessoa bem criativa. E como que será que é pra alguém essa dúvida de ser criativo? Por exemplo, tu falou agora que tinha. Vocês já tiveram também essa dúvida? Será que eu sou mesmo? Já aconteceu? Sim, Já, muito. Até hoje. Eu acredito, assim, muito que não é um dom, né? Eu ouço, né? Eu mesma falava, porque fulano... Você viu já os conteúdos que ele faz? Eu queria poder ter ideias assim. Mas eu acredito muito que a criatividade seja mais uma habilidade que a gente tem que nutrir, estimular ali para ela aflorar cada vez mais. Eu acredito, tenho muito mais essa visão hoje. Vamos pegar uma ideia que a criatividade ela é treinável, talvez. Né? Isso, Então você tem que treinar a sua criatividade. Então, todo mundo é criativo. Algumas pessoas treinam ela, outras pessoas não treinam. Eu acredito que seja isso. E não só ver a criatividade, né? Tipo, de um lugar de divindade, no trabalho. Sim. A gente pode ser criativo no dia a dia. Sim. Quem nunca inventou uma receita com o resto de comida de ontem? O famoso Com soborô. certeza. Várias formas. Até falo o seguinte, a mãe que precisa dar comida pro seu filho, e às vezes ele não quer o brócolis, tu que é mãe, tuas filhas não querem comer o brócolis. Poxa, tu usa a tua criatividade, que é realmente fazer ele comer aquele brócolis, a tua filha comer aquele brócolis por outros meios. E por aí a gente já parte também para uma coisa interessante, que o nosso público pediu muito nas redes sociais, pra gente definir um pouco o que é criatividade. Porque entra muito nisso, uma grande magia, uma coisa que poucos têm. Mas como que um personal pode ser criativo, por exemplo? O que é criatividade para ti, Herbert? A criatividade, para mim, é algo que já é criado e você, com a sua essência, você modula aquilo. Então, hoje eu uso a minha criatividade dentro das lives. Hoje isso aí já foi criado há muito tempo. Mas, na minha essência, eu faço com a minha criatividade. Então, eu crio algo que é do Herbert ali, que já tem, e levo a live do meu jeito, com a minha essência. Isso é importante porque muita gente acha que a criatividade é criar algo do zero. E é até o que a Jenny falou também, tu trouxe, é pegar coisas que já existem, às vezes, e combinar, melhorar, fazer coisas novas, a partir de algo que já existe. E semana passada nós conversamos aqui com a galera, e se eu não me engano foi o Padre Carlos que falou que nós já nascemos com a criatividade de berço. Mas o que será que acontece, Jenny, pra gente perder essa criatividade? Pensando do lado de mãe, assim, né? A gente acaba estimulando as crianças e todo mundo a não utilizar da criatividade. A gente quer que todo mundo pense igual e faça igual. E a criatividade é exatamente o oposto disso. É cada um fazer de uma maneira diferente, como o Herbert disse, usando sua própria essência e criar algo diferente. Então, para mim, a criatividade é estimulável e a gente tem que estimular até mesmo como adultos. Quando a gente acha que a gente não é criativo, a gente entra estimulando com diversas coisas. A criatividade tem tudo. Em tudo. Marcela, no teu ramo, o que é criatividade? Trabalha com marketing hoje. O marketing, eu vejo criatividade como solucionar problema, né? A gente veio de tempos aí que a gente viu que a criatividade foi fundamental. Muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? Começar ali do zero. Então, eu vejo muito a criatividade dessa forma e a gente consegue tirar... A gente vai num problema, uma dificuldade, não é só um problema gigante, Covid, por exemplo. Não é só isso, é um simples problema, por exemplo, a filha não querer comer brócolis. E como que você vai fazer? Você vai obrigar? Não. Tem que usar a criatividade. Vai pensar, vai inventar uma brincadeira, ou fazer o brócolis de uma maneira diferente. Você tem que ter ali o jogo de cintura. Isso é um problema. Entrar. É um problema, qualquer coisa é um problema. E por que será que as crianças, de forma geral, elas são bem mais criativas do que nós adultos? Antes dessa resposta, olha só que interessante, hein?
Falando em criança, me lembra da minha infância. Da minha infância me lembra a casa dos meus avós. Casa dos meus avós me lembra tomar um suco. Tomar um suco me lembra dar os sucos. Um suquinho A maravilhoso. nossa patrocinadora oficial desse podcast. Oficial, não sei se tem vários, né? Pode ser oficial. São vários oficiais. Junto com a Era Contabilidade, aos sucos vem trazendo esse sonho possível. Eu vou pegar já na geladeira, enquanto vocês respondem essa pergunta. Suco de tamarindo. Vocês gostam de tamarindo? Tamarindo. Meu favorito da Al é o de morango. Tinha Sério, semana passada. Muito bom. Essa semana não peguei. Muito bom. Tu curte morango também? Adoro. Mas de tamarindo. Tu curte vai tomar tamarindo? Amo. Tá, toma só um pouquinho. Não, pra eu sobrar. adoro tamarindo, mas eu amo morango, mas adoro tamarindo, ou vice-versa. sei lá. É. Importante que O gosta da importante é que eu sucos. gosto do suco. Todos Ao os suco. sucos da Al são maravilhosos. Todos. Vou pegar tamarindo e manga também. Tem mais um ali pra gente poder tomar. Enquanto isso, faz sua pergunta de novo pra galera responder, por favor. Não, é que foi bem legal. Por que as crianças, será que elas são bem mais criativas do que nós adultos? Porque imagina só, hoje, se você dá uma bolinha de meia pra uma criança, ela faz uma Copa do Mundo. Se der uma bolinha de meia pra nós, acho que já põe a bola de meia em qualquer lugar e travamos. Pois é, a gente vive muito numa rigidez, né? Numa seriedade. A gente não tem mais aquele eu acho que é lado isso. infantil. Muita gente ouve falar, se conecta com a sua criança interior, né? Para as coisas fluírem melhor. Então é muito isso, a gente perdeu esse lado mais sensível, né? Eu acho que a criatividade vem muito desse lugar de olhar tudo com um olho de novo. Tudo é muito interessante para criança. E a gente adulto, a gente fica ali nesse lugar de Nessa seriedade. Não rigidez. posso brincar com a bolinha de meia. Eu vi até uma vez um exemplo incrível, que era o seguinte. Inclusive, já chegou o suco aqui, tá? Já a gente toma. Se quiser ir abrindo aí, pode abrir. Que era o seguinte, imagina só que tu, Jane, compra um presente para as tuas filhas. Uma boneca de R$500. Aí ela abre a boneca, ela quer tirar o braço da boneca e colocar na cabeça. Ela quer mudar aquilo ali. O que tu vai fazer? Tu vai deixar, em tese... Fala, pelo amor de Deus, R$500, não faz isso com a boneca. Brinca do jeito que tem que ser. Brinca do jeito padrão com essa boneca. Então a gente já vai podando desde sempre e não faz... Assim, faz sentido, não é tão absurdo assim. Só que a gente começa a aprender a criança num óbvio, num padrão. Então, olha, faz isso, brinca com a boneca assim. Tem que ser assim. O carrinho serve pra isso. Não serve pra outra coisa. Por isso que as crianças preferem, às vezes, ficar brincando com a caixa. Porque a caixa pode ser qualquer coisa. Um monte de meia pode ser uma bola de futebol. Uma caixa pode ser um avião, pode ser um carro, pode ser uma porrada de coisa. Então, muitas vezes, a gente, sem querer, começa a colocar as crianças dentro de uma caixinha. E até tem aquele estudo da NASA. Estava na aula que eu falei do estudo da NASA? Tava. Estava, Jane? Estava. Marcela, acho que não. Mas é um estudo legal que falava o seguinte. Eles pegaram algumas crianças, 1.600 crianças, se eu não me engano, deram problemas para elas resolverem. Das 1.600 crianças de 3 a 5 anos, 98% foram consideradas gênios criativas no pensamento divergente. Já a gente vai falar sobre o pensamento divergente. Ou seja, elas conseguiam ampliar as possibilidades. E foram fazendo estudo com as crianças mais velhas. Então, de 3 a 5, de 8 a 10 e por aí vai. De 8 a 10 já caiu para 30 e poucos por cento. De 15 anos, 12%. E os adultos, 2%. Então, nós nascemos criativos. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo isso porque a gente vai entrando nesse padrão. A gente vai sendo moldado, né, pela sociedade. Sim. E por que será que a gente aceita tanto assim? Será que não dá pra ser diferente? O que vocês acham? Sair desse padrão. É difícil? É que pensando de criança, né? A criança, ela quer agradar. Então, quanto mais você vai moldando, mais ela vai sendo moldada e ficando daquela forma. Enquanto se você for incentivando a criatividade. Em casa, por exemplo, eu peço tudo pela internet. Trabalho de casa, tudo chega. Caixa em casa é todo dia. Chegou qualquer coisa, elas saem correndo para pegar a caixa, para brincar. E, cara, eu deixo. Então, é esse incentivo que a gente tem que trazer. E pra gente também. Com certeza. Não se levar a sério, procurar inspiração em qualquer coisa. Voltando à pergunta do Ricardo do começo, gente, eu não tô acostumada muito com microfone e câmera, que eu fico meio tensa aqui e dou uma travada. Mas voltando, né, até como eu utilizo, eu tento estimular isso nos meus clientes, por exemplo. Eu faço o que eu chamo de o capital criativo, né, de cada pessoa. Então, você vai estimular ele a escrever quais são as suas habilidades que você acredita que você tem. Ou quais são suas paixões, sei lá, qualquer coisa. Vai escrevendo o que você acha que você tem ali de melhor, quais são os seus desafios, o que você já passou, para você estimular. E disso a gente colhe muita coisa. A gente consegue pegar e desenvolver muito material legal, muita coisa que até ele estava ali adormecido, que nem ele lembrava. Então, é uma forma que eu acho que pode agregar aí as pessoas a tentarem fazer. Que a gente entra naquela questão de voltar para a criança interior. Com certeza. Porque se a criança, quando era pequena, queria ser astronauta, alguma coisa tem ali.
E a gente vai podando, astronauta, você tá louco? Você tem que trabalhar com outra coisa. Sim. Então a gente vai usando as profissões mais padrões. E a criança vai ter que se encaixar nisso. Porque se ela chegar aos 15 e falar que quer ser astronauta, ela vai ser zoada. Contigo, Herbert, como é que foi quando tu falou que queria ser personal? Todo mundo aceitou ou era fora da realidade do teu meio? Do meu meio era dentro da realidade, né? Porque eu sempre vivi essa área do esporte. Então, ou era personal, ou não tinha outra via para eu tomar. Então, mas a minha ideia não era ser o personal. Eu sempre quis trabalhar com futebol. Talvez um personal para um jogador de futebol, algo específico da área. Só que aí foi acontecendo, e você vai usando a sua criatividade para algumas coisas. Você sai do personal, cria outra coisa dentro da mesma área. Então, a minha área sempre foi essa. Sempre foi o personal. Fala mais, tô filmando aqui. A minha área sempre foi o personal. Eu sempre escolhi ser personal. E é personal. Tem live. Eu faço live segunda, quarta e sexta às 19 horas, tá? Quiser emagrecer, quiser fazer algo diferente na sua casa com criatividade, é comigo. Já entrando, eu tinha até te feito essa pergunta, depois eu emendei outra. Como é que um personal pode ser criativo? Porque o exercício é exercício. Como é que faz, irmão? Ixi, agora vou até tomar um suco de manga que eu fiquei nervoso. É bem legal essa pergunta, porque eu tava até pensando nela ontem. Se nós pararmos para pensar hoje, virou uma, talvez, rotina, o personal trabalhar de uma forma igual a todo mundo. Então você olha, você entra na academia, você vê que é uma rotina, tudo que o personal faz é igual. E rotineiro. E aí eu comecei a olhar isso e falei, pô, eu tenho que ser diferente de alguma coisa deles. E eu comecei a entender o público que está fora disso aí. Porque a maioria das pessoas ainda não faz exercício físico. Se vocês for verem, 90% das pessoas não praticam exercício físico. Estão dentro de casa e não sabem o que fazer. Então eu precisava usar algo da criatividade para chegar nessas pessoas. E não ficar lutando por essa pizza, por esse pedaço de pizza menor que é 2% da galera que frequenta a academia. E 8% eles fazem exercício físico, mas fora da academia. Então tem 90% fora. E eu precisava dessa criatividade. E aí eu vi que pessoas estão fazendo live, comecei a estudar mais. Falei, pô, eu gosto de aparecer. Gosto. Pouco, né? Quase não gosto de me aparecer. Adoro uma tela. Falei, pô, me achei. E aí fui trazendo a minha criatividade, a minha essência, fui usando e foi levando. Então o personal, ele dá pra ele ser criativo. Tem muita coisa legal se a pessoa parar pra estudar aí. Tem muita coisa diferente que dá pra ser usado. Então essa tua criatividade, talvez ela tenha surgido de um inconformismo. Tipo, poxa, não é possível que eu tenha que fazer igual aos outros. Tu queria mais. Sim. Eu vou usar um exemplo. Hoje, aluno meu, eu não preparo a aula do meu aluno. Eu não preparo. Eu uso da criatividade. Mas aí você chega lá, sem Na aula hora. preparada? Sem aula preparada. Preguiçoso. Caramba. Sacanagem. Sem aula preparada. Eu sei o músculo que meu aluno vai trabalhar no dia. Então vamos lá, meu aluno hoje vai trabalhar cardio com quadríceps. Eu sei o que tem que trabalhar. Mas eu vou usar a criatividade. Eu não vou ficar naquela mesmice com ele. Então ele vai fazer uma aula que ele vai suar pra caramba, ele vai ter muito resultado e ele vai sair daquela rotina de treino. Entendi. Mas legal, assim, inclusive quem Legal. quiser, Herbert Coelar, pode chamar ele ali. Ele é o personal das estrelas, não sei se vocês sabem. Só dá aula pra famoso. Eu pedi esses dias, queria pagar R$1.500 por aula, ele não quis. Só pra... É isso aí mesmo? Consultoria eu consigo, 1.500. Mas aula mesmo? Não, hoje é acima de 10 mil. Fala 5 famosos aí que você dá aula hoje. 5 famosos? Mila Gomes, Bruna Viola. Cristiano Ronaldo tá contigo ainda ou parou? O Cristiano parou porque eu fui dar aula pro Neymar. Ah, tá. E eles não se gostam muito. Aí eu tô com o Neymar. Tá. Inclusive, vou parar até com o Neymar agora, tá, menina? Se vocês quiserem, eu posso até... Encaixar? Porque a Bruna Marquezine tá me procurando. Aí é chato. Eles já foram... Aí é chato. E nessa que o Herbert fez agora, é interessante que eu sempre falo pras pessoas. O que é criatividade? É a questão do improviso. É não ficar... Não, porque é louco. Não dói pro Neymar. Para com isso, nada a ver. É poder aceitar o que vem. Tem até uma técnica que o pessoal usa muito que é yes and. Então é sim e. Continua. Alguém brincou contigo? Continua. A Jenny falou, não se leva muito a sério. Então vai entrando na onda, vai entrando na brincadeira, porque a criatividade ela é estimulável. Então eu preciso treinar meu cérebro a pensar coisas além do que eu estou acostumado. E eu te trouxe aqui porque tu faz isso muito bem. Inclusive, a minha barba hoje tá Gustavo Lima ou não? Quase. Calma aí. Ah, agora sim. Tá. Não. Eu pedi pro rapaz fazer isso. Foi? Ele te cobrou? Não. Imagina o cara cobra pra fazer isso aqui. Mas tá tudo certo, irmão. Fica tranquilo. Tá tranquilo. legal. Ô, Jenny, e como que é trabalhar... Tu trabalha numa startup hoje? É uma startup? Como é que é trabalhar numa startup lá dos Estados Unidos, trabalha daqui? Como é que tu conseguiu usar a tua criatividade brasileira lá pra eles? Como é que foi esse processo?
Meu trabalho é o tempo todo inovar, né? Então, eu tenho que trazer inovação para a solução de problema. E pode ser um probleminha desse tamanhozinho, um problemão. Então, por exemplo, agora a gente está fechando um problemão que é gigantesco, que é um problema, inclusive, não da minha empresa, é da indústria. E pensando como a gente vai resolver. E quebrando esse problema ali para trazer soluções que sejam inovativas e o X da questão. Não adianta você resolver o problema, né? Na minha área de trabalho. Você tem que resolver e tem que trazer Tem que ser rentável. entendeu? Tem que ser rentável. Então, a criatividade é o tempo todo. E vai fazer entrevista de emprego? Como você resolve um problema X? Tem que saber se virar ali nos 30 e tirar uma solução básica. Então, você me contar um problema teu agora, eu vou estar na minha cabeça ali já pensando, nossa, como será que ele resolve? Acho que pode resolver assim, acho que pode resolver assado. Legal. E como tu chegou até lá? Como é que tu entregou teu currículo? Olha, eu sou criativa, eu posso ajudar vocês. Como é que foi? Existe não foi isso? assim, né, Ricardo? Queria Oi, que fosse. sou criativa aqui. Tudo bem? Na realidade, eu acho que a criatividade e a curiosidade, elas andam muito lado a lado. Legal. Eu sou uma pessoa curiosa, eu quero entender sobre como tudo funciona, como as coisas são, por que elas são assim, pensando já assim, mas por que ela é assim e não assado? E se a gente fizer ela diferente? Eu comecei trabalhando com TI, trabalhava desenvolvendo, e eu não me conformava com as soluções que chegavam em mim para serem desenvolvidas. Eu falei, gente, vocês não estão... Não é possível. A gente podia resolver isso tão mais fácil fazendo assim. E acabei indo para esse lado de tomada de decisão. Então, hoje eu sou gerente de produtos. E o meu trabalho é pensar exatamente como eu vou resolver esses problemas aí de uma maneira... Sendo uma startup, a gente tem que ser de uma maneira rápida, custo baixo, que vai trazer muito dinheiro. Então, sair totalmente fora da caixa. E aí, eu acabei parando no gerenciamento de produtos por isso, porque eu nunca me conformei com como as coisas funcionam. Eu sempre quis entender por quê, e se dava para fazer diferente, se tinha alguma coisa mais legal, mais interessante para fazer, e acabei parando lá. Isso é interessante, tu falou da questão de ser inconformada, porque eu ganhei um livro teu, inclusive, do Adam Grant, que é o Pense de Novo. Ele fala muito sobre isso, a gente repensar o habitual. Tá, mas por que é assim? Por que tem que ser? Por que o personal tem que fazer isso? Por que no marketing sempre tem que ser dessa maneira? A gente começa a pensar além, pode ser que eu não ache aquela resposta naquele momento, mas por estimular meu cérebro a pensar diferente, eu vou começar a enxergar coisas novas e até melhorar os processos, por exemplo, que deve ser o que tu faz hoje nesse quesito. Acha o problema, cria um produto que renda bastante, que seja um custo baixo. E vai resolver um problema da vida das pessoas no dia a dia, entendeu? Esse é um ponto importante. Não adianta nada eu criar um produto que ninguém precisa. Verdade. Até eu sempre falo isso. Se você tem uma ideia inovadora, legal, e não tem nenhum concorrente, se preocupe, porque talvez ninguém precise dessa solução. Ah, mas é uma baita ideia. Tá, mas nunca ninguém pensou nisso, não tem nada parecido. Ou tu é um gênio demais, ou ninguém precisa dessa solução. Então é interessante pensar sobre isso. O Herbert, por exemplo, ele foi lá e entendeu que ele precisava criar essas lives pra galera que fica em casa, ainda mais na pandemia. Hoje tu é o segundo maior do Brasil em lives? Live consecutiva. Já? Não, sou o segundo. Segundo? Sou o segundo. O segundo faz live direto, toda hora tá lá eu entro só pra dar um oi, sabe? Ele fala, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo. Mas eu não faço ainda, por quê? Porque eu vou pagar 1.500 pra tu fazer pra mim lá. Tá vendo? Vamos dar junto. Marcela, como que é usar a tua criatividade? A Jane acabou de falar uma coisa legal, que é ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Como que é tu usar a tua criatividade no teu marketing? Ou seja, as pessoas têm uma empresa, um produto, e querem a tua ajuda para vender mais, ou para fortalecer a sua marca. Como é que é essa satisfação de, às vezes, chegar para um cliente e falar, olha, isso é isso, e ele ficar surpreso? Que acontece muito. Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que tu se sente quando tu faz isso com eles? Eu me sinto, assim, muito feliz, porque eu vejo muitas pessoas focadas demais no problema. Que às vezes é tão simples, você vê uma solução tão óbvia, muitas vezes. Mas é isso, você tá muito focado ali, nossa, não vejo saída, não tem solução, você tá aflito, você tá com aquele sentimento ruim. E às vezes basta você se silenciar, né? Eu uso muito da meditação, eu tento, né, hoje. Porque eu falo que esses momentos... Ou quando você não tem... Às vezes você falou assim, eu tive uma ideia, às vezes tomando chuveiro, banho, no sempre, chuveiro. tem várias. Então, são momentos que você tá relaxado, que aí parece que vem tudo e mais um pouco. Eu acho que Ou acabei de hoje, acordar, né, acabei de ter uma ideia. O que você tá fazendo? A gente fica Relaxando. o tempo todo ali, né? E pra criatividade surgir, a gente precisa do ócio. Eu vejo que os bloqueios criativos vêm muito dessa preocupação exagerada em cima de um problema.
Legal. Lembra do processo criativo que eu trouxe na aula? Vocês lembram? Conhece o processo? Vocês têm algum processo criativo? Vocês têm algum processo? Pode compartilhar, contar pra galera aqui? Sem... Uma coisa que eu acho que nós três temos em comum Eu. é o esporte. Ah, tá. Esporte, Ok. Pode com ser. certeza. Você não treina ainda, querido. Nosso professor aqui. Galera, fiquem de boa. Eu vou tomar meu suco da Sucos, que é o melhor Mas que tem no Brasil. tem também, mas eu falo porque o Ebert é do esporte. Ele literalmente faz. A Má treina todo dia. Eu também. Inclusive, Eu treino dia sim, dia não. E olha lá. Eu senti uma leve inveja, viu? Você vai pro Instagram da mulher, a senhora tá treinando. Toda hora. Toda hora. Eu acho que é um dia só, faz 50 vídeos. Não é possível. E vai postando, sabe? Não é possível, cara. Não, e é Não, tudo quanto é gente, tipo daí- de esporte, né? Minha E cabeça é meditação. milhão, gente. Eu preciso Yoga. fazer É. um trem pra Eu também tirar o faço. foco. E, cara, assim, ó, treinar, por exemplo, de manhã, minha cabeça funciona o dia inteiro. É o dia que eu mais rendo, que eu tenho mais ideias. Porque aí eu vou treinar de manhã. Chego, eu tomo aquele banhão pra deixar espairecer, já começo a trabalhar com milhões de ideias. E o esporte ajuda, eu acho que a serotonina, né, que ajuda a gente a amar que manja aí dos hormônios aí, ó. Pra Oxitocina, sabe? trazer, a ocitocina, a trazer as ideias fluírem e a atividade rolar mesmo, assim. Uhum. Eu tenho um ritual da manhã, né, que eu gosto de falar, que muita gente vê, né, as pessoas fazendo aqueles mapas dos sonhos, você escreve suas metas, seus sonhos. E aí eu peguei, faço uma cartolina, assim, gosto de colocar figurinhas, né? Tudo que me remete àquilo que eu quero, eu vou lá. Tipo, um corpo assim, eu quero, eu vou lá e coloco uma imagem parecida. Ou, eu quero alcançar isso profissional, né? Eu quero estar nesse cargo aqui, então eu vou lá e faço. E dentro dessa cartolina eu coloco minha rotina da manhã. Eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer minha meditação, vou fazer meu yoga, meu skincare, meus negócios, meu treino. E eu coloco lá mais como maneira de não procrastinar naquilo que eu tenho que fazer. Não é nem porque eu acredito que alguma mágica aconteça e as coisas se realizem. Acho que é muito uma maneira de você visualizar ali e ver, tipo, para eu fazer isso eu tenho que ir atrás das coisas. Então, eu uso dessa forma criativa até pessoal, assim, uma forma de eu estimular a minha criatividade. E são ferramentas, igual o esporte, a meditação, que eu sei que são ferramentas poderosíssimas para a gente ter esse estímulo de criatividade. Que são coisas que relaxam a gente, que aumentam os hormônios aí. Então, acho que é uma dica aí super válida para as pessoas tentarem. Isso, eu pratico todo dia, inclusive. É bem válido mesmo. Mas, porque mas se relaxa, você faz né? a caminhada, por exemplo, Ajuda, é né? ótimo, porque você vai pensar Sim. na vida, caminhando. Tem vários filósofos que eram conhecidos por caminhar. Então, se eu não me engano, Aristóteles, ele dava aula andando. As pessoas iam seguindo ele ia andando, porque os pensamentos iam fluindo e ele conseguia compartilhar isso. É bem interessante a E caminhada. até desse mapa de visualização, eu acho bem interessante também por um processo criativo, que você consegue muito dar um zoom out, tipo, olhar aquelas figuras e falar, posso por esse caminho, posso por Então a mente aquele. trabalha pra você, né? Você tá Com olhando ali, certeza. você sabe que você quer aquilo, no É um subconsciente. estímulo muito bom. Tua Legal. criatividade tá ali, como que eu Com vou fazer ela certeza. chegar lá? Vocês têm um grupo com vocês? Você com Sim. você? Eu tenho. Acho que geral hoje Tem, tem, acho que né? geral. O meu chama eu e eu. O meu chama Lembretos. O meu também chama eu e eu. Você tá no meu grupo? Sai de lá, pô. O meu chama assim, tem algumas coisas que eu mando lá que eu posso esquecer, cuidado. Lá, é muito bom ter um grupo. Cara, é muito bom, é muito bom. Eu acho que é onde mais estimula a minha criatividade é ali. Porque eu vou colocando algumas coisas de manhã, na hora que eu vou olhar à noite, já deu pra melhorar muita coisa que eu coloquei. Então eu coloquei uma ideia cedo, que eu tenho que fazer daqui 2 semanas. À noite eu vou ler, falei, caramba, dá pra melhorar já, hein? Então a criatividade já vem mais aguçada. E eu sou muito criativo, não queria, mas à noite. Eu também. À noite. É o horário. Depois que eu certeza. tomo banho, 9 que eu horas deito da pra noite. dormir. Com certeza. Pico de criatividade. A hora que eu falo, eu preciso dormir porque tá no meu horário. Começa a vir, nossa, Herbert, se você fizesse aquilo, ia ser bem legal. Eu falo, não é possível, agora não. Mas eu acho que é um momento que a gente para, né? Distrai um pouco de tudo que está acontecendo, tanta informação que a gente está sendo bombardeado todos os dias. Aí eu acho que Dá vem uma os relaxadinha. insights. E qual que é o teu processo criativo, Herbert? Conte pra gente aí. Como é que tu cria? Eu já te ensinei um pouco sobre o processo, mas como que é o teu? Meu processo criativo, ele é um pouco bagunçado, na verdade. Tipo eu. Isso. Nossa, Então, cara, tipo, eu não tenho um processo formado. Então, eu quero fazer tal coisa, eu vou anotando e dentro disso eu vou funilando. E aí eu crio. Então, agora, já junto com a minha assessoria, nós estamos montando... Para. É tu e tu, porra. Mentir pra gente? Não, tem Tá, eu lá. vai.
É verdade. Nós estamos montando algo para acontecer mês que vem que, tipo... Inovador. Não inovador, já tem, mas eu vou usar da minha criatividade, né? Boa. O cara usou da dele, eu vou usar da minha, Do teu jeito. do meu jeito. Então, eu vou jogando lá, nós vamos jogando, nós vamos fazendo uma chuva de ideias. É isso? Chuva de parpite. Chuva de parpite. Chuva de parpite. Nós vamos jogando e dentro disso nós criamos as nossas ideias. Boa. Jenny, tem algum processo que tu siga, assim, na tua empresa, na tua vida também? Eu penso no que eu preciso fazer e não resolvo na hora. Boa. Eu deixo ali, ó, no fundo da minha cabeça, trabalhando por mim. E aí vou ver, nossa, vi tal coisa. Talvez fosse um pedacinho da resolução daquilo ali, hein? E deixo lá. Até que uma hora, tomando banho, geralmente, vem assim, nossa, é assim que eu vou resolver. E aí eu sento, aí geralmente é 9 horas da noite, fica até meia-noite e resolvo ali. Geralmente é assim, meu processo criativo. E tu, tem algum processo que tu usa? Escrita me ajuda muito. Vai escrevendo. Escrevendo as ideias. Eu vivo com bloquinho, com tudo, no papelzinho, caneta. Gente, e exercício pra mim realmente é uma forma, porque a minha cabeça sempre funciona quando eu tô fazendo alguma coisa. Ou vou dar uma volta na praça, você tá lá desligada de tudo. Eu acho que são processos criativos que... É o momento que você funcionam. tá leve, não é? É o momento que você tá... É você ali. Você não tem preocupação nenhuma. Você coloca um foninho. A música que você gosta, cara, você fica leve. Exato. Você fica leve. Uhum. Vai fazer uma Momentos que a caminhada, gente pô. se desliga. Eu acho que ainda a caminhada, esses exercícios leves, caminhada, yoga, é o momento que você mais cria ideia. Que você tá muito conectado com você Isso. ali. E mais nada. Não é, Mais não é aquele nada exercício de interferindo. força, aquele exercício que você tem que concentrar, de fato. Sim, Agora uma caminhada, um yoga é sensacional. com certeza. Inclusive, uma das melhores partes de ter um personal é que ele conta pra ti as séries que tu faz. Porque eu sempre... me perco. Tem que sempre fazer 15, eu tento faço roubar, 8. viu? Né? Tipo, 1, 2, 3, 10. Não é nem Cinco. roubar. Às vezes eu falo assim, nossa, já fiz Quantas? quanto? Às vezes. E é bom porque tu tá ouvindo às vezes um podcast, aí eu tenho sempre um cara que fica contando pra ti lá, um carinha legal, Herbert. 1, 2, e tu deixa, a hora que acabar ele fala, acabou. Aí tu fica ouvindo teu podcast, vai se concentrando. E isso entra num ponto importante que vocês estão falando, que é a questão do subconsciente. De quando a gente faz uma caminhada, nós estamos mais tranquilos. Por quê? Dentro do processo criativo, até Einstein tem uma frase, ele diz uma coisa interessante, que é a resolução ali, a formação de um problema é tão importante quanto a sua solução. Então talvez o primeiro passo seja descobrir qual que é o problema que eu tenho que resolver. Identificando ele, aí entra naquilo que eu sempre falo para vocês, que é o repertório. Então eu busco no meu repertório, faço pesquisas sobre aquele problema, que é o primeiro passo. Depois disso vem um processo de incubação, que é o que nós estamos falando agora. Que é o quê? Eu saio de cena com o consciente e o inconsciente, o subconsciente trabalha. Então na caminhada é como se eu fizesse isso. No yoga, no esporte, na academia, fazer uma corrida, jogar um vôlei, fazer o crossfit, por exemplo. Essa é a ideia. É o processo de incubação em que as ideias aqui dentro que eu já alimentei, tem um problema, já sei o que eu conheço sobre aquilo, fiz pesquisas, tu falou, não resolvo na hora. Deixa o processo de incubação, que é o processo inconsciente, mas para o inconsciente entrar, o consciente precisa sair. E é aí que a gente começa a ter as ideias que as pessoas acham que vêm do nada. Mas vale lembrar, assim, que não adianta também, né? Pensou ali, ó, resolveu. A gente chama no gerenciamento de produto o espaço do problema e o espaço da solução. Fez o espaço do problema e ficou sentado lá, de bracinho cruzado. Sem alimentar a cabeça, a gente não resolve Não vai. também. Então vai ler um livro, vai ver um filme, vai conversar, Tomar vai um treinar. cafezinho. Tem que fazer alguma coisa pro consciente sair de cena. E aí o inconsciente entra. Que aí vem o famoso do nada. Ah, mas do nada tem ideia? Já falaram isso pra vocês, já? O Eureka. Eureka, momento Eureka. Fica o momento da iluminação. Já falaram pra vocês? Nossa, parece que é do nada, parece que é mágica. Já aconteceu? Comigo vem direto. Ah, mas é do nada que tu tem essa ideia? Não é do nada. É um trabalho de anos de repertório, de pesquisa. E aí eu quero saber de você, Jane. Como que tu alimenta teu repertório pra poder ter as ideias, pra poder ser criativa, inovar no teu dia a dia também, não só na profissão. Porque o que eu quero é que o povo entenda, esse povo gigantesco que nós estamos falando. Quantas pessoas ao vivo até agora? 654. Milhões. Milhões. Meu Deus do céu. Quero que esse povo entenda, a galera entenda, nossa audiência, que criatividade não é só para startup, não é só para marketing, não é só para trabalhar na rede social. É para a vida, qualquer momento. Ah, eu preciso chegar mais rápido no trabalho. Pô, criatividade. Então nós temos que trabalhar isso. Mas como que tu alimenta teu repertório? Que para mim é o mais importante nesse processo que a gente falou até agora. Leitura, muita leitura, ler, assim, maravilhoso. Conversar com as pessoas. Gente,
Eu amo conversar. Eu faço amizade com todo mundo. Até xinga os caras. Nem conhece, né? Entendeu? Fica assim, não. Mas é assim, eu vou Legal. conversando, eu adoro conversar, eu adoro saber da vida das pessoas, como que elas, o que elas fazem, como elas fazem, por que que elas fazem. E aí você vai alimentando ali. Fazer curso, fui fazer o curso de oratória, foi maravilhoso meu repertório. Tô fazendo um curso de espanhol, preciso falar espanhol agora? Não preciso. Mas você vai aprendendo da cultura e vai só agregando. E ficar... Gente, viver no momento presente. Tá fazendo uma caminhada? Vai reparando no que tem no caminho. Eu acho que faz muito. Deus é maravilhoso e perfeito em todas as coisas. Então, a gente consegue ter muita ideia de tudo que já tá ali. E trazer pra vida. Isso é realmente fundamental, porque como não vem do nada, nós temos que fazer a nossa parte. Tem mais algo que tu gostaria de acrescentar, Marcela, que tu faz para estimular, aumentar? Acrescentar, assim, foi o que a Jane falou, mas a gente sair de zona de conforto, né? Sair do que é habitual pra gente, eu acho que é um grande estímulo de criatividade, de ver as respostas. Seja aprendendo uma língua nova, seja indo num curso de oratório, enfrentando teus medos, igual eu, no caso. Todos nós, né? Então, eu acho que esse sair da tua zona ali de conforto te ajuda muito. Boa. E Herbert, que já tem pós-graduação no curso de oratória. Como que o senhor aumenta o seu repertório? O meu repertório eu aumento com testes comigo mesmo. Então, algo Testes? Isso. Como assim? Como? Então, suponhamos assim, eu quero fazer algo diferente na live hoje ou com algum aluno. Eu vou testar comigo para ver se vai dar certo. Então, ali eu já aumentei o meu repertório. Pô, dá certo? Não vou errar. Eu aprendo muito, muito. É bem legal isso aí. Que eu tento usar 50 e 50. Então, eu uso 50 dentro da minha caixinha, do meu nicho, e 50 fora. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas já vou até entregar para vocês o convite. O próximo show de Barretos é meu, junto com o Gustavo Lima. Que eu fui Eu ouvindo, tipo... Super acreditando. A gente fica ouvindo, né? É sério, porque eu fui aprender a tocar violão, não sabia tocar violão. Então, Mas não sabe ainda não, tá? Ó, audiência, não sabe ainda. Como não? O Gustavo Lima chamou ele pra tocar. É dublê. ele nem sabe. Ana Castela, do próximo DVD, eu tô junto. E aí? Então eu tiro 50 dentro do meu nicho pra eu aprender com a galera e 50 fora. Então, pô, eu não sei tocar violão. Eu vou atrás da galera que sabe tocar violão pra me ensinar. E ali eu aprendo muita coisa. Então, abre um leque diferente. Com certeza. E até eu fui, esses tempo atrás, comecei um curso de yoga, mas para dar aula, para ser instrutora mesmo. Seremos seus alunos. Vou dar aula? Não vou dar aula, mas foi Não, uma ferramenta. Eu fiz Não a matrícula, sei, já fui... gente, não posso falar não, né? Nunca você vou pode dar aula pra gente. Só, faz o teste, igual o Herbert falou. O teste pra Eu gente. comecei a fazer um curso de Ayurveda. Também eu vi, não muito vou, legal. gente, não sei se eu vou trabalhar com isso, né? É uma coisa que eu penso isso, mas são ferramentas que eu vejo muito para o autoconhecimento. Autoconhecimento fundamental para tudo. Ajuda muito nos processos criativos. Então, são ferramentas que você sai do que é habitual para você. Você vai aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, que foi o que a Jane mencionou. Da gente se aberto para ouvir o outro. A gente aprende muito ouvindo. Muito. Que aí que a gente aumenta o nosso repertório, porque não dá pra viver tudo. Não dá pra conhecer todos os livros. Mas se eu converso com quem lê um livro que eu não li, eu aprendo com ele. Mas é interessante, ó, e uma coisa que a Má falou, e a gente faz muito, principalmente, a gente fala muito de oratório, porque a gente fez o curso de oratório, né? Mas, assim, é um divisor de águas de verdade. Com certeza. Venham, gente. Que além de tudo, Venham. vocês vão passar um Vox to pouquinho. you. Passar uma Vão vergonha. ser humilhados, vergonha. pagar pra ser humilhado. É igual o Herbert. A gente paga pra sofrer. Exatamente. Mas conhece a ti mesmo. Porque às vezes você não gosta de ler um livro. Aí não adianta nada eu falar assim, ó, eu gosto de ler e é o que me ajuda a ter criatividade. Mas você não gosta de ler. O que você gosta de fazer? E aí você pega o que você gosta de fazer e aplica a curiosidade e vai expandindo. Com certeza. Isso é interessante porque tem pessoas também que não gostam muito de ler, ou não têm um hábito, elas se forçam a fazer isso. Eu sempre digo, começa com uma coisa que tu gosta, do livro mesmo. Ah, mas eu quero ler. Tá, pega um livro que tu vai gostar de ler primeiro. Não importa a área, pode ser Sherlock Holmes, por exemplo. Começa devagarinho, vai 5 páginas por dia, porque não dá para comparar o teu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Então não dá para eu começar a ler hoje igual um cara que lê 30 anos, tá em outro nível, lê muito mais rápido que eu. Então vai no teu ritmo, vai devagarinho e aprenda. E tem filme que é do livro, então, não gosta de ler? Vê o filme então, aprende, ou então conversa com quem já leu, procura um resumo. Tem hoje até no Spotify, assim, resumo cast, uma galera que fala sobre isso, que resume os livros pra gente. Então se eles resumirem, fica muito mais fácil.
Existem várias formas de aumentar esse repertório. Filme, série, sair pra conversar, vai no bar. O principal talvez seja sair da nossa bolha. Porque até pela rede social, nós entramos numa certa bolha. Porque se eu pesquiso muito sobre carro, vai aparecer muita coisa sobre carro. E eu fico muito fechado naquilo. Para ser mais criativo, então eu preciso ampliar tudo isso. Ah, eu só gosto de filme de comédia, então só vejo de comédia. Talvez eu perca um pouco aquele poder criativo. De conhecer um romance, ver um drama, um suspense. Para aumentar esse repertório. E tendo esse repertório, que é o que eu sempre falo para vocês, isso, tem que ter repertório, tem que ter repertório. Falamos aqui de autoconhecimento, de conheça-te a ti mesmo. Será que as pessoas têm medo de ser criativas em algum momento? E vou melhorar ainda. Será que elas têm medo de errar? Por isso que elas não querem inovar, ter ideia criativa? O que vocês acham? Eu acho que ela tem medo do julgamento. Do julgamento? certeza. Fale mais sobre. Tomar mais suco, dar o suco. Ah, antes. O suco da família brasileira. Não é por dinheiro, tá? Não. Mas os R$1.000 lá no Pix, beleza? Valeu! Pode ir. Eu acho que hoje a pessoa ela é criativa, mas ela tem medo do julgamento. Talvez ela até tenha uma ideia muito boa, mas ela não vai fazer ou não vai criá-la por conta do julgamento, do medo. Uhum. Tu já teve isso? Bastante. E como que tu enfrentou? Dá dica pra galera. Como é que enfrenta esse medo do julgamento? Pensando na criatividade. O julgamento que a pessoa pensa é o que ele tá pensando. Entendi. Muito Certo? bem. Eu não. Filósofo, hein? Coloca aí, Herbert Não. Coelar. Então pensa assim, pô, o que ele vai falar de você lá, talvez nem é o que você é. Então deixa ele te julgar, deixa ele criticar. Dane-se. No começo eu sofri muito com isso. Com as lives. Pô, vários personagens me xingaram na rede social. Hoje eles vêm perguntar como que é, o que acontece. Então, o julgamento vai ter. Vira referência depois. O julgamento vai ter. Não, e se você não tivesse feito, quem que ia sofrer? Com não saber o Pois é. que viria, era só você. E você acaba- Ninguém ia estar nem E aí. aí você acaba criando uma casca depois que a pessoa vem falar de você, você acaba rindo. Fala, Uhum. pô, legal. Eu gostei do que você falou, achei até legal. Tua opinião, ótimo. Pronto. Guarda segue o pra baile, ti, segue já o baile. Dani, é que tu falou. Primeiro vão te criticar, depois vão perguntar como é que tu faz, vão te aplaudir, querer falar, eu estudei com esse cara, trabalhei com ele. Mas hoje eu acho que a grande maioria tem medo do julgamento. Eu acho que não. Falando de polêmica. criatividade, é polêmica. Tananana. Eu acho que as pessoas têm medo do novo. A zona de conforto é muito... Na realidade, ela é desconfortável, mas as pessoas têm medo de sair da zona de conforto e ir para um lugar desconhecido. Vou ser criativa e vou fazer um caminho diferente. Ah, mas e se eu não gostar desse caminho? Cara, se você não gostar, você testa outro, Com certeza. sabe? Eu acho que é mais de um lugar de medo. E será que esse medo todo que os adultos têm, vamos falar mais dos adultos, que eles têm hoje, será que veio dessa criação que a gente está falando? De criança, ela não tem medo de errar, porque ela, tudo bem, é criança, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode querer ser uma astronauta. Será que esse medo ele vem sendo construído ao longo do tempo? E principalmente pela parte profissional agora? Porque na escola a gente vai sendo podado em alguns momentos. O certo é o certo, não tem campo para outra coisa. Mas e no meio profissional? Será que a gente começa a realmente ter que se encaixar e o novo assusta por isso? O que vocês acham? Ah, não profissional, né? Como sociedade. Em geral. Se você não se veste de uma certa forma, você não participa de um círculo social. Se você não faz tal coisa, você também não se encaixa. Então, assim, no trabalho é a mesma coisa. Se você não tá ali no círculo social do chefe, falando que o chefe gosta... Gente, eu sou a pessoa que mais sofre com isso. Eu trabalho com TI. Eu sofro Eu muito sou também. só mulher. Eu sou mulher. Os caras vão falar de futebol. Eu vou falar do quê? Eu vou falar, a bola é bonita. Vou fazer o quê? Tu torce pra que time, inclusive? Nenhum. Corinthians, então, a partir de hoje. É, por favor. É. Tá bom. Fica quieto, Herbert. Mas realmente, a gente tem que pertencer. Isso aí faz desde a época dos Homens das Cavernas. Quem não tivesse num grupo não ia sobreviver, ia morrer por frio, por fome, atacado pelos animais. Então já vem estimulando isso há muito tempo. Tu sente isso em alguns momentos, Marcelo? Eu já senti muito essa necessidade de pertencer a algo. E muito eu ficava muito confusa. Eu via vários assuntos ao mesmo tempo e eu ficava muito perdida. E é quando você tira essa ilusão, né? Você quebra esse teu ego de, eu quero pertencer a tal grupo, a tal coisa, eu quero fazer isso porque eu vou ter um destaque maior. Quando você tira isso, acho que... Aproximar um pouquinho mais. Perdão. Desculpa, gente. É isso? Produção, é isso Já mesmo? tenho uma voz super alta. Fala assim pra Mas não você. tenho uma timidez. E eu tive, sim, muito isso. E o medo do julgamento, sabe? Ou de falar algo errado.
Aí eu já começo a ficar nervosa e muito se perde, tipo, experiências incríveis por isso. Eu falo até da minha timidez, sabe? Ou do medo de julgamento, ou falar alguma coisa errada. O quanto que eu perdi de oportunidades muito boas. Como, por exemplo, estar aqui hoje. Eu falei, não, eu vou. Por mais que seja difícil, um microfone e uma câmera. Então, acho que a gente acaba até perdendo Legal. oportunidades. Eu acho que chegou alguma coisa legal pra gente. será, aí. hein? Uma coisa boa, hein? Porque esse suco tá O maravilhoso. suco tá gostoso de tamarindo? Eu vou pedir, né? Deixa eu terminar Nossa. essa água aqui. Eu acho que chegou um negócio bom. Vocês não estão vendo. Barbaridade, esse é o cara. Capricha, hein, Tiagão? Capricha, já. Tamarindo ou manga? Tamarindo. Tamarindo. Tamarindo é um dos mais conhecidos que tem da Aos Sucos. Ó, me patrocina também, viu? Porque lá em casa, ó, é 2 desses por dia nas crianças. Aí, Aos Sucos, tá perdendo, hein? Eu vejo muito sobre isso, desse medo também, principalmente porque as pessoas se confundem com as suas ideias. Se eu der uma ideia e não der certo, eu não sou eu, é a ideia. Então a gente tem que se desprender da ideia que nós temos. Não tem problema falar uma coisa aqui errada. Cara, e se deu errado, você aprendeu que não dá certo desse jeito, tenta de Maravilhoso. outro. Muitas vezes eu tava em reunião, assim, e aí eu queria falar alguma coisa, sabe? Porque eu tava vendo uma solução e ficava quieta. Aí logo depois alguém falava a mesma coisa, e tipo, nossa, verdade. E eu falei, gente, por que eu não falei? Sabe? Né? Nossa, e aí a pessoa gente... recebeu um aumento lá. Você fala, Né? pô, nossa, cara, se doeu, não acredito nisso. Então a É, gente é. tipo, perde muita oportunidade com esse medo. E tem que se desprender de fato. Não é fácil, a gente sabe disso, mas É um aos pouquinhos, processo. É um aos processo. pouquinhos a igual gente vai criatividade entendendo. ali, ó. É igual o quê? É igual a criatividade, é um É. processo que você vai fazendo. Pô, vai devagar, vai na tua, vai aprendendo um pouquinho mais. Se errar, que bom, erra rápido pra corrigir, pra poder melhorar. Esse é um processo interessante do erro, por exemplo. Pensando ainda nesse autoconhecimento que a gente está falando agora, a criatividade, ela é só para alguns? Nós já sabemos que não, que todos nós temos. Mas tem alguma pessoa, alguma profissão que vocês acham que não tem nada a ver com criatividade? Que tem que fazer o simples ali, tudo bem? Porque eu vou emendar uma outra depois sobre tecnologia. Poxa, depende. Médico. Médico? Depende. Ah, vai fazer uma criatividade ali no E se seu eu pegar esse coração e tem colocar muito- no pé? Você conhece algum, Herbert? Será que o médico não pode ser criativo? Coloca nos comentários mas aí aí. depende da área. A gente tem que trazer a Marcela e o Vitor tem pra falar muito- aqui. A Marcela vem no muito próximo, hein? isso. Marcela Aí, vem ó. no... A outra Marcela. Vem no próximo. Eu acho que o médico é um dos mais criativos, né? Por quê? Tem médico muito criativo. Tem médico Sim. muito criativo. Tem. Teu irmão é médico, né? Meu irmão é. Não. Ele é cirurgia plástica? Ele é cirurgia plástica. Aí Aí tem dá que pra fazer um ser, narizinho legal, né? Aí dá, né? Por favor, gente, podem Como é que chama? marcar consulta lá. Instituto Maurício Caldeira de Cirurgia Plástica. Cadê o desconto, Marcelo? Instituto Maurício Caldeira. de Cirurgia Plástica. Vai Lá no patrocinar o hospital. podcast. Vou. A Marcela tá falando que tem desconto aí, Marcela. Cupom de 5% de desconto pra compras Liga lá lá, agora. a gente conversa depois. Ih, chama lá. Quiser, ó, Vixe, mas aí... Aí vai um trabalhinho. Né? Acho que não há criatividade faz ainda. né? martelinho de ouro lá. Martelinho de ouro. Vai precisar bastante. Não, mas com respeito, claro, nessa Não, mas é amigo, pô, Nós somos sei. parceiro. É claro. E aí, então, pensando nesse ponto, a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio para substituir o ser humano? O que vocês acham? Não. Por que não? A inteligência criativa, a inteligência artificial só é criativa o quanto a gente é. Ela não vai Ela fazer o que aprende nós com a fazemos. gente. Ela é programada para alguma coisa. É, e ela vai ser limitada até onde a gente programar ela pra si. Eu já Pode falar. penso um pouco diferente, que tem Polêmica. me assustado, assim, um pouco ver alguns resultados da inteligência artificial. Até esses dias, hoje mesmo, até cheguei a postar no meu Instagram, que ela fazendo, desenvolvendo ambientes arquitetônicos, assim, mostrando arquitetura contemporânea, como seriam as casas. E eu fiquei tipo, cara, bizarro o que faz hoje. Igual o chat Chat GPT. É. Patrocina nós. né? coloca lá, gente, ele te dá tudo. Por exemplo, o professor às vezes não precisa dar uma aula, ele já te dá a aula ali pronta. Então, isso eu acho que limita um pouco a gente estimular a nossa criatividade. Tem muito pronto. Tu, Herbert, tu acha que um personal pode ser substituído pela tecnologia? Não. Por quê? Porque o personal ele é muito do físico, né? Ele tá muito do físico. Imagina só um robô te dando aula. Estranho. Ele não- é bem estranho. Primeiro que você não vai ter um contato legal com o robô. O teu personal vai estar ali, ele vai estar te ajustando a todo momento. Você tem aquela troca de ideia, você tem aquele feeling com ele. Então, eu gosto muito de tudo isso que está acontecendo. Eu tava até, você estava falando, eu lembrei de uma história. Quando eu fui viajar com meu pai, e meu pai era representante de jeans.
E ele tava conversando uma vez com um rapaz numa loja e eles estavam brigando de verdade sobre isso. Que essas máquinas que estavam indo para a lavoura iam quebrar essas lojas, essas pequenas lojas. Por quê? Iam parar, iam mandar embora várias pessoas da lavoura porque as máquinas estão trabalhando. E aí eles começaram a entrar numa discussão que foi essa aqui. Então, quer dizer, hoje a máquina ajuda, mas eu acredito que não perdeu também tanto o emprego. Eu acho que a máquina chegou para... né? Eles usaram Pra a favor. ajudar. Então, se for usado a favor, eu acho que vai dar muito bom. Eu perguntei isso porque até da questão das profissões, porque eu acredito que algumas profissões, de nem profissão assim de faculdade, sabe, ter um cargo assim, mas mais o que a gente faz no dia a dia, se elas forem efetuadas de maneira robótica, elas podem ser substituídas. Então existem profissões, na minha visão, que vão acabar, assim como já acabaram algumas já. Por exemplo, aquele rapazinho que ficava no boliche colocando os pinos em pé, não existe mais. Digitador, gente. Tinha gente que era só pra digitar. E isso antes ainda tinha aquelas máquinas, como é que chamava aquelas máquinas? Datilografia. Datilografia, que mudou depois para digitação e que hoje já não tem mais. Mas essas pessoas se reinventaram também. Isso, então vai acabando a profissão e elas têm que acompanhar a evolução. E aí que eu penso o seguinte, muitas vezes a gente pega uma pessoa que tem uma certa função que é robótica. Um robô pode fazer. Por exemplo, caixa de supermercado. Hoje em dia tu vai no autoatendimento. Por quê? Porque antigamente a pessoa tinha que pegar, passar e só fazia isso, basicamente. Eu fico pensando, será que essa pessoa ali, ela está na máxima potência dela? Será que ela faz tudo que ela pode fazer? Então talvez a tecnologia ela venha para nos libertar de algumas profissões que nós temos que fazer em alguns momentos, para nos dar a chance de explorar o nosso máximo potencial, aquilo que talvez Deus tenha nos criado e falar, olha, faça isso. E por necessidade a gente vai lá e fica preso a uma coisa pequena em alguns momentos, perto do que a gente pode. Então talvez a tecnologia venha libertar algumas pessoas de fazer o que não explora nada, o processo criativo delas, a criatividade, a cabeça diferente, para dar uma chance. Olha, vamos fazer coisas realmente que importam? Deixa, isso aí o robô faz. Isso aí é tranquilo. Então algumas profissões vão acabar. E é aí que nós temos que pensar no seguinte, não dá para fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito, que é o que vocês não fazem. Porque se fizer sempre do mesmo jeito, tu vai ser substituído por uma máquina ou tu vai perder teu emprego em breve. Porque nós não queremos mais isso. O que é mais importante no ser humano? É ele ser humano. É o que tu falou, não dá para um robô te dar uma aula. Aliás, até dá, mas como é que tu se sentiria? Mas você já viu? Teve um experimento que fizeram, né? Fizeram Pediram isso? pro ChatGPT montar um treino. Ah, montar o treino, né? Eu vi Mas isso. só que o treino não levou em consideração a parte humana. Pois é. E é o Olha que o que personal faz. Então, montar treino e treinar igual todo mundo treina, com os mesmos exercícios na academia, é fácil. Agora, você vai pagar um personal para ele te passar um treino que o ChatGPT pode passar, ou você vai pagar um personal para te levar no teu potencial, que é o que você faz? Pois é, para te incentivar, para estar contigo ali, entender tua necessidade. É outro jogo, realmente. Seria a mesma coisa de um curso de oratória. Você prefere pagar para uma pessoa humana ou para um robô? Então, a parte humana acho que nunca vai morrer, mas tu tem que ser humano, tem que trabalhar como humano. Porque senão... Ô, Tiagão, como é que tá a parte humana aí fazendo isso aí? Tá capricho? Sensacional? O cheiro tá bom. Tá bom. Estamos esperando aqui, tá? Vai no seu tempo, assim, mas... Claro, mas vai no seu tempo, né? Pelo amor de Deus. Criatividade ainda, falando essa questão de inovação, de ser humano. Qual que é o diferencial de vocês hoje? O que vocês acham que... Pensando mais nesse ramo da criatividade, o que vocês têm de diferente das outras pessoas? Quem quiser começar, vou começar. Vou começar então. Aê! Eu acredito, assim, que eu tenho o meu diferencial hoje. Eu coloco muito que eu já passei. As dificuldades que eu já passei. Tipo, eu tive muita dificuldade para enxergar potencial em mim. Eu ficava em questão da minha timidez, achava que eu não ia dar certo em muitas coisas. Então, eu busco extrair isso o máximo do meu cliente, da pessoa que está ali. Eu não vejo simplesmente como meu cliente uma pessoa que está me pagando. Eu vejo uma pessoa que tem todo um potencial e às vezes não sabe ainda. Então, eu procuro extrair isso o máximo, fazer a pessoa acreditar nos sonhos dela tanto quanto eu sonho com os meus. Legal. Então, eu acredito. Baita diferencial, inclusive. Baita, Baita certo. Por diferencial. favor, me contratem. E aí, galera, e o diferencial de vocês para nunca serem substituídos por uma máquina? É o inconformismo mesmo, gente. Trabalhando com tecnologia, quantas vezes eu já ouvi? Aí você vai fazer isso, a gente vai ficar sem emprego. Não, você não vai. Você vai fazer uma coisa mais legal, uma coisa melhor, que só você pode fazer, que é pensar. É sair fora da caixa. Então, eu acho que o meu diferencial é esse, é levar sempre em consideração o humano que está ali,
e tentar ajudar a resolver esse problema partindo desse lugar de inconformismo. E trazendo sempre uma solução ali mais fácil, rápida, a gente pensando de várias maneiras como a gente pode trazer a resolução do problema. Eu acredito que esse seja o meu maior diferencial ali. Na hora. E o teu Weber, além desses olhos verdes, é verde ou azul? Azul? É azul esverdeado, então. É. Ok. Só um minutinho. Se puder fechar a porta aí, por gentileza. Bora. O jeito Ebert de ser. Que bonito. Então, imagina só, hoje todo mundo, qualquer pessoa pode fazer uma live. Sim. E todo mundo vai ter cada um tem o seu público. Então eu falo que o jeito Ebert de ser é o meu diferencial hoje. Porque eu me sinto uma pessoa muito carismática. Então o meu carisma é o meu diferencial. Carisma. Isso é algo muito importante porque poucas pessoas trabalham o seu carisma e dá pra também trabalhar isso e pensando sempre nas outras pessoas. Então quando a gente trabalha comunicação, oratória, criatividade, não é só pra gente, é mais pensando no outro. Então imagina só se lá atrás a galera, lâmpada, não vou inventar nada disso aí, não dane-se, deixa pra lá. Então talvez hoje nós não teríamos isso. Então é sempre pensando no próximo, é sempre pra alguém. Hoje a criatividade de vocês percebem que talvez seja mais pra vocês e família ou pensando sempre no outro que vocês não conhecem, por exemplo? Tem esse outro? No outro? outro É sempre que não no conheço. outro. Acho que é mais no outro que eu É. não conheço do que na Eu acho que é o família segredo ali, do no ciclo. sucesso ali, é pensar em todo mundo. Sim. Você não precisa pensar no mundo inteiro, mas assim, sair da tua bolha, pensar não só em Nem você. que atingir um, Tá, exatamente. mais que outro. Aí entra essa questão, aquela questão do medo, por exemplo, de mas será que vão rir de mim? Será que vão me julgar? Mas se eu conseguir ajudar uma pessoa, já vale, então? Já Já vale. vale, com Tá ok? certeza. Tu acha isso? Na tua live, tiver uma pessoa assistindo, tu continua? Continuo sensacional. Não para nunca. Não paro nunca. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas, não vou começar porque uma pessoa só. Fazer um podcast, inclusive quem quiser fazer podcast, vem aqui no estúdio CLK, faça o seu, não tenha medo de começar. Eu vou começar quando tiver 1000 inscritos. Poxa, vai começar quando? Começa e vai aperfeiçoando. As ideias são assim também, eu sempre tenho uma ideia legal sobre isso, mas quero saber de vocês. Existe ideia excelente só ou tudo é ideia? Até ideia ruim vale? Tudo é Tudo é ideia. Tudo começa. Tudo. Faça o que você quer fazer com o que você tem hoje. Porque senão você não vai evoluir e ter ali na frente. Você vai fazer um podcast? Começa hoje, tem 1 inscrito, tem 0. Tua mãe tá te vendo? Tá ótimo, gente. Começa. Porque senão você não vai ter os 1000 ali na frente. Se for esperar o momento certo, não chega nunca. Não tem. Nunca vai estar pronto pra começar. Nunca. Nunca. Esses dias eu vi uma frase legal que era: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você começou tarde demais. Exatamente. E aquele início ali te dá uma vergonha. Você fala, nossa, eu fiz isso daí. Ou seja, tu começou na hora que tu queria, com o que tu tinha, e aí vai melhorando de fato. Marcela, você olha teus vídeos antigos e você fala, meu Deus. Sim. Como talvez eu vou olhar no começo desse podcast e vou falar, meu Deus, Nossa! como eu tava travada. Era eu? Não era eu, não. Porque eu olho nos vídeos antigos e falo, Não, eu olho. nossa, que situação. Mas isso é ótimo, gente. Maravilhoso. Pra gente ver a nossa evolução. Nossa, eu dou muita entendeu? risada, eu dou muita risada. Muito legal. E como vocês avaliam uma ideia ruim? Como vocês fazem a diferenciação? Uma ideia ruim de uma ideia boa, por exemplo. Como é que faz isso? Errando? Vai testando. E nunca, não existe ideia ruim, Ricardo. Não, é isso que eu quero ouvir. O que Não que existe? Existe ideia. Você pega 10 ideias ruins, vão dar uma ideia média, 10 ideias médias vão dar uma ideia boa, e umas 3 ideias boas ali, ó. Você tem a ideia certeza. que vai te dar 1 milhão A ali, gente quem faz sabe? muito pra desenvolvimento, assim, de branding. Vai lá, vai colocando os É, nomes, vai vai soltando desenhando, mesmo. vai. Se for uma coisa É que nada Que é a chuva de ver, parpite. É que talvez a tua ideia ruim é ruim pra você, mas se você jogar ela Às pro vezes- alto, às vezes pra outra desperta pessoa é alguma coisa no interessante. outro e já fala, Exato. Aí entra o brainstorm lá, chuva de parpite. Isso. Que é colocar. E é uma coisa que eu falo muito, que é toda ideia boa é uma somatória de ideias medianas, todas as ideias medianas são somatórias de Sabia ideias que eu ruins. tinha ouvido isso de algum lugar. Então tudo começa com uma ideia. Mas tem uma poxa. técnica, você sabe, né? Não sei, qual? Chama design thinking. Conta pra galera, isso é importante, hein? Pega post-it, gente. Quer pensar, vai fazer brainstorming? Pega um monte de post-it, cada um tem o seu. Pode fazer, a gente chama de time box, né? Coloca 5 minutos ali. Coloca tudo e qualquer coisa. Porque aí depois você vai colar numa lousa, numa parede. Cara, uma ideia tua vai conectar com uma minha, que vai conectar com uma do Ebert, com uma do Ricardo, e a gente vai ter uma ideia boa. Legal isso aí. Acho que eu já vivi essa aula, rapaz. Será? Eu acho que eu já vivi essa aula um domingo de manhã. Ave Maria. Perto das 10 Das da 10. manhã. E isso é interessante porque a gente sempre tem medo de criar algo, e eu sempre falo isso. Eu não tô nem aí se é uma ideia ruim, eu falo mesmo. Porque é que nem tu falou, Marcelo.
Uma ideia ruim pode te lembrar de outra e de outra, a gente vai conectando e chega em algo. E o legal, para não ter esse julgamento, é o seguinte. Precisamos aqui ter uma ideia de um nome, por exemplo. Imagina que o Burguerita Lanches não quer mais chamar Burguerita. Por exemplo, cada um, na minha visão, é interessante escrever as suas ideias e depois a gente compartilha. Porque a primeira influencia dos outros. E se eu falo uma coisa legal e a Marcela julga, putz, essa é melhor do que a minha, ela não fala as dela. E ela não falando as dela, a gente perde aquele processo criativo interessante de jogando ideias. Vamos criar uma empresa nova? Aí eu falo assim, e se for uma hamburgueria? Aí eu já influencio vocês a pensarem no segmento de comida, por exemplo. Então cada um escreve suas ideias bonitinho no seu post-it, depois junta. Que aí a gente traz aquela questão toda, olha, essas são as minhas ideias mais puras. Que aí não tem o medo do julgamento, porque pode ter esse medo de, mas a minha ideia não é melhor do que a do outro. A do outro é muito melhor do que a minha e vamos perdendo toda essa potência. Pra galera que tá pronto aí? Não, esquece. Sem pergunta, chega de pergunta. Tem como trazer aqui pra gentileza? Produção, se puder colocar na tela essa maravilha que tá chegando agora, coloca o logo deles, olha só. Burguerita Lanches, não vou te dar a mão, mas tô aqui, ó, brigadão, irmão. Burguerita Lanches do Thiago. Fica ali na JK, perto do Super Mufato. O trailer mais gourmet do mundo, olha só. Oi, ó. Caiu um pedaço de alface, hein? Depois guarda. Todo mundo vai ganhar um, Thiago? Puf. Não tem podcast melhor que esse. Tem podcast amanhã também? Não tem. Tem hoje à noite, inclusive, de novo, tá? Não, porque eu Vamos volto. meia-noite. Eu volto. Dieta volta Olha amanhã. aí, A amanhã. gente vai dar um treino depois, né, pra gente? É. Tem mais Amanhã aqui. de manhã o nosso compromisso é com o treino do Com o treino do Herbert. Inclusive, Herbert, qual que é seu Instagram pra galera ver seus treinos lá? Tá, Herbert Coelar, treinador. Treinador. Live todo dia, que horas? Live de segunda, quarta e sexta às 19 horas. E cansa, hein? E usa só o peso do corpo, é isso? Somente o peso do corpo, 1 metro quadrado você consegue treinar comigo. Então, uma pessoa que fala que não tem espaço, não precisa. Não. Só não fazer. precisa de espaço. Muito bem. Vocês querem mais suco aí? Dá o Eu suco. quero Tamarindo? O suco da família brasileira. Imagina se não é esse slogan. Molho. Ainda tem Aquela a maionese maionese. lá. A Cara, esse cara é maionese me demais. ganha. Quer mais, Herbert? Eu aceito. Muito obrigado. Coma à vontade. Valeu, Começar Thiagão. a comer, gente? Tem aquele Pode ser a cupom de primeira? desconto ainda? Produção, tem na tela aí? 20%, é isso? 20% tá valendo. 20% aí. Esse aqui. Cuidado, hein? Vai lá no Thiagão. Calma aí. Não come ainda não, Marcelo. Então, Fazer um videozinho. Eu Come quero ainda dar não. aquela filmada pra dar aquela... Todo mundo ganhando lanche. Você que tá em casa aí, Aquele no vídeo do aniversário que Não você perde posta na tempo. pessoa, sabe? não come ainda não. ao vivaço, hein? Todo mundo comendo ao vivaço. Tiagão é muito massa, porque sempre que eu vou lá, e é isso que eu falo sobre até a questão da criatividade. Não dá pra fazer mais do mesmo. Pô, lanche, todo mundo faz lanche. Mas o que dá pra fazer de diferente? E o que eu vejo muito na nossa cidade, em geral também acontece, é a questão do atendimento. E o Thiago, ele faz tu sentir parte da família. Parece que tu vai lá no Burguerita e parece que tu tá na tua casa comendo um lanche e o Thiago tá lá te servindo, por exemplo. Tá com a equipe dele lá fazendo lanche pra ti. Então é muito interessante isso, porque todo mundo pode fazer um lanche. Mas o que é um diferencial? É o ser humano, é a pessoa que tá por trás ali que causa essa experiência, que entra no design thinking, por exemplo. E cada um faz de uma maneira, né? Às vezes as pessoas ficam assim, Olha isso. dá ideia, por exemplo, que você falou que você vai fazer, né? Alguém já fez. Cara, você vai dividir as coisas? Lógico que eu vou. Ninguém vai fazer como eu, porque só eu sou Pois eu, é. entendeu? E só você é você, e não tem que ter o medo. Eu tenho... Se quiser comer, pode comer, viu, gente? Pode comer à vontade, aproveita. Aproveita. Enquanto isso, eu quero saber... Pode falar. Não? Não, que você abriu a boca, assim. Você quer falar? Não, é que é bem legal essa parte. Eu vou usar Maionese. a burguerita como... Pode falar. Eles dizem que personal não pode comer lanche, né? Ih, pode? Claro que pode. Por que dizem que não, então? Enquanto eu como aqui. Porque fala, você fala pode... uns 5 minutos aí, vai. Vamos lá. Quando vocês vão comer depois da minha vez, tá? Primeiro todo mundo comendo. É seu podcast. Herbert, mas você come lanche? Eu como lanche pra caramba. Eu amo lanche. Mas eu me cuido durante a semana. Pra eu saber o que eu posso comer no final de semana. Então, tipo assim, hoje não existe uma dieta restritiva que você fica muito tempo numa dieta. Você pode sair comer teu lanche que eu tô falando. É o que eu falo assim. Você tem que se sentir bem com o que você faz. Imagina só, se a pessoa vive em dieta, não pode sair com a esposa, não pode sair com o marido, não pode sair com as crianças. Ela não vive mais. Com certeza. Ela não vive. Então, igual vocês comendo lanche, amanhã vocês vão treinar. Já vou Lógico. até ver que você não tem nada no meu dente, porque vocês vão... Daqui a pouco eu como, senão a Vai mais sujeira tempo. toda.
Você não concorda, Marcelo? Com isso? certeza, porque eu já fiz muita dieta assim, né? É. Nossa, fiz umas dieta louca, que eu não podia comer nada que não fosse minhas marmitinhas, minhas coisas. Deixava de sair, aproveitar momentos com a minha família, só porque eu não podia sair daquilo ali. Então, não valia a pena. Então, Nem um pouco. você não ganhou nada com isso? Não, nada. Só raiva. Só raiva e tirou ainda a minha saúde. Porque a gente faz. Gente, tinha dieta que eu fazia de 500 calorias por dia. Ó, mas e Que o lanche, loucura, hein? né? Gostaram? Maravilhoso. Que na verdade só me deram compulsão alimentar depois delas. Então, Você come bem mais. nossa, Mas bem- é que nem treinar, assim, não adianta nada você fazer uma dieta que você não vai dar conta de seguir, ou tem gente que fala assim, não, eu quero emagrecer, eu vou treinar 30 vezes por dia. Não dá conta de manter, cara. Você tem que. E a criatividade, tudo que a gente faz, é isso, é uma coisa que você vai fazer ali. Você vai treinar uma vez, 2 vezes por dia. E é uma coisa que você vai levar como rotina. É um processo, né? É um processo. Tiagão tá indo embora? Palmas pro Tiagão, obrigado. Obrigada. Burguerista Lanches. Produção ganhou também, né, produção? Tá feliz? Finge que sim. Tô esperando o teu. Come só metade, tá? Pra dar pra produção. E eu acho assim, que a criatividade, ela chama a atenção das pessoas, né? Porque imagina, todo mundo aqui com um dente todo branco e uma com dente verde. É isso, Jane? Isso é criatividade, Isso porque é. ela acaba atraindo o cliente. O cliente Sai do fica padrão. fica olhando ali pra ela, né? Só maionese. Sai do padrão. A maionese é maravilhosa, viu? A maionese é top, é top. E essa criatividade é interessante porque as pessoas querem criar coisas novas. Uma empresa, eu tenho uma empresa, trabalhava CLT, agora quero ser autônomo. E o que acontece? Ah, mas eu vou fazer lanche? Ah, mas todo mundo já faz lanche. Tá, mas o Tiagão, por exemplo, ele faz do jeito dele. É esse o diferencial. Eu tenho um amigo, que é o Gui, ele deve estar assistindo com certeza, que ele abriu uma loja de tinta. Uma loja de tinta, mas tem um monte de tinta. Tá, mas tu faz alguma coisa de diferente. Aí que entra o pensamento divergente, que é ampliar as possibilidades. Então tem o divergente, que é o que a gente falou agora, trazer as ideias, e depois o pensamento convergente, que é o quê? Fazer escolhas. Primeiro eu crio possibilidades, depois eu faço escolhas. E nessa de fazer escolhas é que tu traz o diferente realmente pra essa galera. Teve alguma criação tua? Aliás, conta pra gente aquela tua última criação que a gente fez, aquele treino da oratória. Qual era o produto mesmo do caminhão? Ah, eu trabalho numa startup de logística. E aí, uma vez por ano, a gente tem um evento que chama Hackathon. Que é basicamente uma maratona de hacking. E a ideia é a gente ter a chuva de parpite ali de ideias. E depois as pessoas votam nessas ideias e a gente vai desenvolver. E essa ideia surgiu assim, poxa, a gente trabalha com logística, a gente são os caminhoneiros que levam as coisas e depois a gente paga eles. E esses caras não tinham lugar nenhum para ver quando que eles iam receber, quanto eles iam receber. E eu falei, caramba, preciso ajudar esses caras, como é que eu vou fazer? A minha ideia chamava Where is my money? Cadê meu dinheiro? E a gente fez uma página onde a gente mostra para esses caras ali quanto que eles têm para receber, quando a gente consegue adiantar o dinheiro para eles. E aí a gente fiz todo esse processo, inclusive, essa ideia foi o que gerou o projeto que eu estou trabalhando agora. Eu vou para Chicago semana que vem, que a gente assinou o contrato. Ó, A gente vai fazer um mini banco a partir dessa Já me ideia. leva na mala. eu passei junto como seu assessor? Meu coach, claro. É. Eu acredito que... Me dói falar isso. Vou ter que falar. Fala, joga, vai. Posso? Calma aí. Depois dos comerciais. Pode falar. Muito fera a tua ideia. Mas imagina só vocês cuidando da saúde. Eu acho que tinha que levar um personal. Ah, o cara... Eu acho que tinha que levar um personal. Eu tô pronto. Tá pronto, no próximo a gente leva. Eu estou pronto. Eu tô pronto. Inclusive, o que daria pra fazer de inovação no meio da educação física? O que vocês podem dar de ideia pro Herbert, por exemplo? O que ele pode fazer de novo? Enquanto eu vou comer o lanche. Muita coisa. Foca nos outros, tá? Por favor, produção. Deixa eu... O que dá pra fazer de diferente? Uma academia, por exemplo, sei lá. Ah, não. Vamos Não. sair da caixinha. Então sai da caixa, sem na rua. Tá fazendo live. Certo? Você dá consultoria. Sim. Tua consultoria online, como que é? Ela é... Bom, eu tenho um aplicativo. É e- teu? Não. Ah, aí, ó. Mas eu tentei criar um aplicativo. Só que eu vou gastar mais. Então eu uso esse aplicativo que eu acho que grande parte dos personagens usam. E eu te mando o teu treino e lá tem a mulher te explicando os exercícios. Então é bem Entendi. minucioso. Você faz desafio com o pessoal? Tipo, desafio de, sei lá, Uma 7 semana, dias. Faço. Você faz. Isso Mas é isso aí legal. não é novo, né? Muita gente já cria Muita isso. gente já cria, mas você vai criar do seu Com jeito. certeza. É, Do com a seu minha jeito. essência.
Seu carisma? Inclusive, Carisma. vai partir o desafio, os 3? Não. A professora Eu de topo. yoga? Partiu o desafio, Ricardo? A Jenny Ao falou... vivo A aqui, Jenny quantas, falou... quantas pessoas tem? Quantas pessoas, produção? 3 milhões? 3 milhões. 3 milhões. Mas não pode falar que vai ter que ir. A Jenny Eu tá vou. pensando. Eu vou, mas espero voltar. Espera voltar de Eu viajo Chicago. sábado. Eu vou, espera só o meu joelho voltar também de Chicago. Eu vou precisar, viu? É, vai ficar Uma lá. semana viajando. Nossa, Não, maravilhoso. eu fico louca quando eu não treino, assim. A minha cabeça não funciona. Não, eu É também. muito engraçado. Não consigo. Eu fico com Ah. raiva, juro. Eu É. ficar um dia sem treinar, eu fico Como nervosa. chama a esposa daquele rapaz que ela dança no Gretchen. TikTok lá? Quê? Graciela Aquela moça que Barbosa. dança- Não, aquela do cantor goiano lá, que ela dança no TikTok, também famosa. Vixe. Virgínia. Virgínia. Ela leva o personal. Se você quiser, eu dispenso meus alunos. Ah, é? Tá vendo, galera, como são dispensáveis? Não, eu faço as lives lá. Pô, pessoal, você fazendo live junto comigo, falar, galera, eu vim viajar. Estou com a minha Personal. aluna aqui. Uhum. Não, mas é só o Ricardo que tem dinheiro pra pagar isso, eu não tenho. Eu tô dando lanche pra ele aqui em troca. Pra ver se cai pra uns 1.000, pelo menos, 1.000 ali. Vocês têm algum pilar da criatividade pra vocês? Pra mim, é a conexão humana que a gente falou. Conversar, aumentar o repertório a partir de outras pessoas. Pra vocês, tem algum pilar, assim, fala, nossa, criatividade, ela tem que ter isso. O que seria pra vocês? Comida também, um lanche? Eu acho que essa interação humana. É a interação humana. Isso aqui que nós estamos Escutar. fazendo é genial. É. Escutar a genial. história do outro, escutar o que o outro tem pra falar. Você sempre vai estar aprendendo qualquer coisinha que for. Qualquer coisa. Qualquer Cada coisa. conversa você aprende pelo menos uma coisa. Com certeza. Seja ela boa ou ruim também, tá? Ah, então dá pra aprender com coisas ruins, por exemplo. Dá, Herbert? Eu tenho um professor, um curso que eu faço Vixe. de neurociência. Ah, tá. Achei que É era verdade. Wesley. Isso. Pode falar, é meu parceiro. E ele fala que a maioria das ideias dele que ele tira é de pessoas que ele menos imagina que ele vai dar ideia pra ele. Então, esse dia pra trás, ele tirou uma ideia de um curso com uma caixa do supermercado. Conversando com ela. Ele começou a entender a dor dela e falou, pô, eu acho que é a dor de muita gente. E dentro disso, ele criou um mini curso que ele vendeu pra caramba. Então, eu falo igual você falou, acho que a interação com a galera é onde você vai criar o teu maior repertório. Nessa parte de ouvir as pessoas, de conexão, a gente pode entender que a criatividade ela necessita de observação também. Porque como é que eu vou saber que tem um problema se eu não estou atento, se eu não estou presente? Aí entra a atividade física, que nos deixa mais presente, yoga, meditação. Então vocês acham que a questão da observação é importante para ser criativo, porque vem do problema. É isso? Eu acho que a conexão também, né? Não adianta nada você tá vendo um problema, mas ele não te toca. Empatia. É, empatia. Olha só, a gente foi falar de criatividade, já falamos de ouvir, exercício físico, empatia, Autoconhecimento. autoconhecimento. Então tem vários fatores que influenciam isso. Vocês já tinham essa noção desde cedo? Quando que vocês aprenderam sobre essas coisas? Depois a gente vai ficando velho, né? tudo. Velho, né? Passou Erros dos e 30 acertos, ali, e- né? Você Ah. começa a observar melhor. Depois que fica mais velho, começa a perceber. E as crianças, por que será que as crianças são criativas se elas não sabem nada sobre isso? Vou dar mais uma mordida, a produção foca na Jenny. É o que a gente já falou, né? Ali, a criança não tem julgamento, ela não tem medo do que os outros vão pensar. E elas são criativas, para elas não tem barreiras, né? A gente tem muita Puras barreira. ali, né? Não tem maldade. Elas não têm medo do julgamento também. Zero. Fala mais. Pode repetir as coisas que a gente já falou, tá? Não tem problema. Não tem medo de julgamento, Herbert? Não tem medo de julgamento. As crianças não têm medo de julgamento. Não tem. Não tem? Não tem medo de passar vergonha, mas é engraçado, né? Como a gente vai... Depois vai fazer o curso de oratória pra quê? Pra pagar pra passar vergonha. Ser E humilhado. Fazer conseguir as vir aqui brincadeirinhas fazer lá, é. isso. É. Vox Ju sempre trazendo o melhor pra você. Eu lembro no primeiro dia, eu cheguei, já passei uma baita vergonha, não lembro No o que eu prim- tinha que falar. Será que era Cê- Floresta é. Encantada? Não era Floresta Encantada. Mas acho que Mas todos eu lembro fizeram da aqui, né? Floresta Encantada. Lembra tu, Herbert? Do Mas eu Herbert tinha era- que fazer alguma coisa, levantar e ter falado alguma coisa, não lembro. Eu falei, meu que não Deus, foi que se vontade de apresentar? nunca mais voltar. E vergonha passou eu na primeira aula. Nossa, que ódio de você. Primeira aula. Viu como eu não? Corta e explica. Por quê? O que eu fiz? Eu não lembro qual que foi. Nossa, vocês já me quebrou minhas pernas. Eu falei, eu não volto mais aqui também. Só Primeiro dia? primeiro Mas a dia. gente voltou. É, entendeu? mas Foi é que muito a gente bom. Eu usa sou muita brasileiro, né? Eu, não vou criatividade, dizer. Eu gosto da vergonha. Porque E é- o Ricardo, ele exercita, né, essa criatividade na gente. Sobe lá e vai fazer uma floresta encantada, inventa uma história. Cara, Tem que ter. a última aula, eu tava olhando e marcando quais aulas eu não tinha feito.
Ele fez um combo comigo. Eu falei assim, você não fez essa, então vai fazer. Floresta Encantada. Ai, vai ligar pra não sei quem. E assim, é uma criatividade, cara, que você usa... E é engraçado que a gente começa a exercitar de um lugar que você não esperava. Onde que eu ia falar de Floresta Encantada? Nunca. Que é sair daquele óbvio. Então, a É. criatividade é não se contentar com o óbvio, querer coisas novas, buscar coisas diferentes mesmo em qualquer área. Que dica que vocês podem dar pra galera que tá assistindo agora de criatividade pro dia a dia? Pra gente partir pro nosso encerramento. No dia a dia, como que dá pra ser mais criativo? Quais situações, por exemplo, que a gente pode estimular? Só um exemplo, uma coisa que eu falo muito. Pô, vai escovar o dente? Escova com a mão que tu não tá acostumado. Eu escovo com a direita, por exemplo. Pô, começa com a esquerda. Mas será que isso funciona? Começo a mostrar pro meu cérebro que eu estou além daquilo que era padrão. O que mais que vocês fazem ou podem dar de dica pra estimular isso? Pintura. Pintura? Pintar. É, Ah, eu gosto ficou de muito pintar. na moda aqueles As cadernos. mandalas, Mandala, né? Jardim Encantado. Uhum. Eu Aí, gosto as florestas encantadas. É. Tá vendo? Pintar é um É, bom me estimulante. desestressa, eu gosto também. Pintar é interessante, porque sai o consciente e entra o inconsciente, que tu começa a entrar em estado de flow, e aí as ideias vêm como o Eureka, um passo de mágica, a grande magia. E tu, Eber, o que tu pode dar de dica pra galera? Exercite a sua mente de forma diferente. Igual, eu nunca toquei violão, era meu sonho aprender a De tocar novo, violão. cara. Você não sabe tocar violão, mas beleza, vai. Tá aprendendo, Ricardo. Não tá muito mal. Para que tô aprendendo, você também veio pra me atacar hoje, né? O que tá acontecendo? Taca aí, vamos ver. vai. Nossa, se Ah, tivesse um muito violão ruim. aqui, era um show. Não. Dá a sua dica, que tá boa a audiência. Não fala de violão de novo, hein? Porque eu estimulo hoje não com exercício físico, porque, pô, exercício físico eu sei que vai me gerar alguns estímulos diferentes. Então eu fui pro violão. Eu precisava exercitar minha mente de forma diferente. E é bem legal, porque você fala, caramba, eu consigo. Então eu exercito de forma diferente, igual escovar os dentes com a mão contrária que você faz. Tá exercitando de forma diferente. O que mais? Que tem no dia a dia fácil de usar? Ah, curiosidade. Tentar entender como as coisas são, porque elas são, como elas funcionam e tentar fazer diferente. Com certeza. Então, por que tem que ser assim? Vai lá e tenta. É isso? Tentar um hobby diferente, É. qualquer coisa que não Eu seja o seu escolho habitual. uma vez, todo ano eu escolho uma coisa que eu vou resolver da minha vida. Ano passado foi oratória, esse ano é o espanhol, ano que vem eu vou aprender a dançar. Quem sabe no próximo ali, ó, eu vou aprender a tocar viola, eu e o Ebert, ó. Eu acho que dançar tu pode aprender com ele. Dançar ele sabe. Eu danço muito. Aí, ó. Danço demais. Dançar bem é outra coisa. Eu danço muito, durante ó. 5, 6 horas seguidas. Mas é interessante isso. Pra conhecer novos mundos, aumenta teu repertório, te dá a chance de resolver os problemas com mais E facilidade. conhece gente que você não quer conhecer. E aquele momento que você consegue. Como assim? Você faz aquilo que você tá Porque você fala assim, fazendo. nossa, eu não consigo espanhol. Aí passa 4 meses você fala, Eu consigo. Aí você caramba, que descobre evolução. uma habilidade nova. Isso é muito bom. É muito bom. Ano passado subi no palco e consegui apresentar. E fazer meu CEO chorar, que ele não assista isso, que ele fala português. Ele fala, oh my God. Foi inglês maravilhoso, agora. assim. Não sei o que eu falei inglês. Mas ele chorou. Não, De da apresentação Ah, que você da ter hora. sido legal, assim. Você fala, caramba, não, tudo que eu fiz Fiz. valeu a pena. Uhum. E E conheci É você vocês. superar, né, cada dia ali. E até trazendo já pra esse gancho de falar em público, muitas pessoas acham que vão, por exemplo, na Vox pra aprender só oratória, só falar, só técnica. O que teve lá a mais pra vocês? Que todos aqui foram meus alunos. No episódio passado, nenhum deles tinha sido meus alunos, mas foram indicados por alunos. Mas e vocês que foram meus alunos? O que vocês aprenderam que não era oratória? A criatividade eu tenho certeza Com disso. certeza. Mas e o que mais, assim, que trouxe pra vocês que O vocês usam? autoconhecimento. Gente, Autoconhecimento, todo mundo que me total. perguntava vai falar assim, se você não faz ainda autoanálise, você não vai na psicóloga, já se prepara. Porque lá você vai ter que olhar pra dentro. Profundo. Desse Exato. nível, assim. Porque tudo parte de dentro da gente, né? Muito eu louco. lembro de uma aula. Não lembro qual que era o Aula exercício. 11. Sentar e Não é? falar alguma de você da infância. Aula né? 11, quem é você? Aquilo me tocou muito. Foi uma das suas últimas, inclusive, Sim, né? Mas eu tô voltando agora. Tá voltando. O Ebert sai, tu entra. Eu não aguento não, Ebert. E tu, Ebert, além da oratória, assim, da criatividade que a gente tá falando, o que veio na Não, tua vida? O autoconhecimento. Eu lembro do Herbert que entrou com o Herbert de hoje. E, tipo, era um Herbert totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí você começa a entender que não é nada do que você tá pensando. O bicho Então, de 7 cabeças, não. né? É que você entra achando... É igual terapia.
Você vai na primeira vez na terapeuta, você acha que você vai mudar calma, não é assim. Aí você começa a se conhecer, começa a ver como é de fato o mundo, as coisas. Então, assim, a conexão que eu tenho ali é fenomenal, as amizades que você cria. Então você aprende muito com muita gente ali. Eu vejo pessoas que eu aprendo ali que falam, se eu tivesse uma faculdade... São maravilhosas, né? Não, a minha sala ninguém é bom, não dá pra aprender com ninguém na minha sala ali. É triste, relação. É triste. Vai, os caras estão assistindo. São lindos. A nossa sala era maravilhosa. A melhor. Não Mesmo. tinha um que não era maravilhoso, que você quanta ficava... mentira. Verdade. Verdade. É incrível, cara. Todo mundo. E a sala é grande, viu? Todo mundo. Top, top. Boa. Cada um com o seu background ali, com a sua carga de história e trazendo ali no dia a dia, você ficava, caramba, todo mundo é muito diferente, mas é tão legal assim, sabe? A minha sala Que é era um maravilhosa. diferente que Que parece que agrega. conecta com você, né? E agrega. Porque Muito, na muito minha bom. sala todo mundo é um diferente do outro, é cada um de uma profissão, cada um de um jeito diferente. E essa E troca ali, de experiência, né? Que é tão boa. acaba virando uma família. E você acaba se conectando muito forte com a pessoa. Você acaba fazendo negócios. Ó, Mandei mensagem pra Milena, inclusive. Mandou? Eu falei com ela hoje, inclusive, também. Que Falei legal. com ela semana passada. Ó, já aproveitando que tá aqui na tela a NW, não sei se a produção consegue colocar em maior pra vocês verem. NW é quem praticamente faz esse podcast acontecer, que é um projeto meu, da Marcela e do Vitor. Da nossa sala. Da sala de sim. vocês. Meus Então- amigos de domingo, da minha sala também. Verdade, verdade. Parceiraços. Se você tem dúvida ou quer saber se o seu conhecimento pode valer dinheiro, se pode vender esse conhecimento, a NW faz isso. Então ela te ajuda, além de perceber o teu talento, te ajuda a gravar tudo isso para virar um curso, para você fazer uma mentoria. Então todo conhecimento é válido. Tudo que a gente tem vale alguma coisa. Só tem que entender como fazer isso, se junta com outra habilidade ou não. E falando em habilidades e talento, qual que é se fosse pensar um talento de vocês assim que vocês têm, além de tocar violão, pelo amor de Deus. Nós já falamos dos diferenciais que vocês têm. Basicamente, falamos aqui de soft skills, habilidades comportamentais. E talento, de fato? Vocês têm algum talento que se sobressai aos outros também? Herbert, vou começar contigo. A Marcela falou que vai responder. A Marcela primeiro? A Jenny primeiro? Ó, eu tenho um chefe que ele falava que o meu superpoder era lidar com pessoas. Eu lido com pessoas difíceis, pessoas fáceis, tranquilamente. Faço amizade, então eu acho que esse é o meu talento, é lidar com pessoas. Então, mais um que tem a ver com pessoas. Sim. Criatividade é relacionamento também, é estar com pessoas, é conseguir se conectar, legal. Então, tanto o teu diferencial quanto o teu talento hoje é estar no meio de pessoas. E o teu, Marcelo? Eu acredito que o meu seja a minha empatia, assim, por conseguir entender o problema Uhum. do outro, entendeu? Sentir como Se se fosse o conectar. meu, eu consigo me conectar. E o teu, Herbert? Eu tenho muita facilidade de me adaptar em lugares. Então, qualquer tipo de lugar eu me adapto fácil. Então, acho que meu grande talento é isso. Se vocês me colocarem em qualquer lugar, eu peço 5 minutos e eu consigo me adaptar a isso. Então, eu consigo me adaptar com a minha turma de futebol, com vocês aqui, com a minha turma da academia, com meus alunos da live. Então, acho que o meu talento forte é esse. E o carisma. Meu carisma é muito... Claro que eu ia falar o meu sorriso, mas dá pra perceber pelo vídeo, né? Não, que é também óbvio, é lógico, óbvio. O óbvio precisa ser dito, mas esse não. O quê? A A Humildade. humildade, assim, é uma coisa maravilhosa. É um super poder teu, a tua... E o teu, tua humildade. Ricardo? Não posso falar que sou bonito também, que já dá pra perceber. Tem uma coisa aí que você apontou? O Carlos falou que quer fazer a aula. Quem que é Carlos? O padre. Mentira. Aqui, acabou de colocar. Eu quero dar aula pro padre. Eu quero fazer essas Vocês aulas. viram o último episódio? Assistiram, né? Assim, Não, o Padre Carlos é fantástico. Fantástico. Maravilhoso. O meu superpoder, eu poderia dizer que é a flexibilidade. Porque por meio dela eu sou criativo, eu me comunico, eu me adapto às situações, aos momentos. Isso me faz muito bem, porque eu consigo conversar com várias pessoas, dependente do cargo, do dinheiro que elas têm, de onde elas vêm. Então, a flexibilidade talvez seja hoje o meu superpoder. E já linkando, já que tu trouxe dois também, Dani, você falou carisma e o quê? O que eu falei? É, Adaptabilidade. o cara nem lembra, mentiu, tá? Ele não sabe o Eu que ia, ele falou. falar, eu ia falar beleza, mas vocês iam começar a rir. Ah, é. O cara nem sabe. O que eu... sei lá. Não, o carisma. O carisma e a questão de se adaptar também. Isso. Então, já que tu falou dois, eu vou falar dois. Então, a flexibilidade é talvez hoje o mais forte. E essa questão, talvez, da empatia,
mas talvez não de me colocar no lugar do outro, mas de entender que o outro é outro. É. Então a gente começa a entender que realmente, pô, tá tudo bem vocês serem assim, eu ser assim, meu cliente, meu amigo, meu aluno, tá tudo certo, não preciso querer mudar ele. Eu aprendi isso aí em química. A única coisa que eu aprendi em química foi isso, que não tem nada a ver com química, na verdade. Que ele falava assim, política, futebol e religião se discute sim, a partir do momento que a gente entende que discutir não é convencer. Eu posso apresentar minhas ideias, a gente fez isso no podcast passado, hoje também, apresentar as suas ideias e tá tudo certo, não preciso convencer ninguém de nada. Então a criatividade, ela não precisa empurrar nada pra ninguém. Não, eu tô certo e é assim que tem que ser. Que é o que acontece nas empresas. Muitas vezes não é aquela cultura da inovação, é a cultura do medo. Tu vai dar uma ideia, não, aqui a gente não faz assim. Não, dessa forma não dá certo, já tentamos já. Não, e aqui é mais assim que a gente faz. Então a gente vai começando a bloquear e vai dando essa cultura do medo e as pessoas começam a se travar cada vez mais. E a gente não entende que os outros são diferentes. Eu até falo sempre assim, quando alguém der uma ideia que a empresa já faça, por exemplo, pergunta o porquê que a pessoa teve a ideia. Porque às vezes o porquê dela é diferente do teu. A ideia já está feita, mas o porquê te remete a outra. E aí que a gente entra nessa questão da empatia. De, poxa, beleza, tu me dá uma ideia diferente. Tá tudo certo, diferente. Legal também tu trazer uma coisa que eu já faço, mas a tua visão é uma nova. E a gente começa então a trabalhar cada vez mais em grupo. E eu até trouxe, eu fui agora, fiz uma palestra na quinta-feira, no Dia Mundial da Criatividade. E eu, inclusive você fez o cadastro, não foi? E eu fiz lá, eu fiz a palestra e eu levei sobre um estudo de Harvard. Acho que eu até falei em aula em alguns momentos, que eles fizeram o estudo e as pessoas são mais felizes, não por causa de grana, de fama, de carro, mas pelas conexões, pelos relacionamentos que elas têm. Então, entrando nessa onda de relacionamento, é importante a gente saber que serve para tudo na vida. Para eu falar melhor em público, para eu ser criativo, para eu ter sucesso, para eu viver mais feliz, para eu ser mais saudável. Imagina só, ser saudável precisa de pessoas perto. Enquanto eu vou na academia, por que algumas pessoas não conseguem ir na academia às vezes? Porque estão sozinhas. Por que ela não consegue fazer um treino sozinha? Porque ela está sozinha. Aí vem o Herbert lá no celular e faz companhia para alguém. Eu estou contigo aqui. E nessa de conexão ele consegue trazer essa proximidade. E a criatividade precisa disso. Ela precisa desse relacionamento, empatia, autoconhecimento. Tudo isso que a gente está falando aqui, lanche, por exemplo, tudo suco, era contabilidade, por exemplo, que está na tela aqui pra gente. Nós precisamos disso. Então nós precisamos de alguém para fazer as coisas pra gente e nós temos alguém para fazer também. Quando a gente fala de profissional do futuro, por que é do futuro se já usa hoje essas habilidades que são todas praticamente comportamentais? Porque se eu não fizer hoje, eu não garanto um futuro também. Eu preciso fazer hoje para construir algumas coisas para garantir daqui 10, 15 anos que as coisas existam. E aí que entra a inovação que a Jenny usa, o marketing também, toda essa questão da saúde. E a ideia desse podcast é entrevistar o repertório, porque o Herbert, em tese, ele não trabalha com a criatividade, se a gente fosse avaliar a profissão. A Jenny trabalha com a inovação, mas talvez falar de criatividade seja diferente. Inovação e criatividade não são a mesma coisa. Então como que a gente consegue fazer isso? Pelo que vocês viveram. E a chance que a galera tá tendo em casa de assistir vocês é essa. É de aprender muito. A Marcela já tá direto no marketing, mas também faz outras coisas que a gente fala, mas por que ela tá fazendo isso? Não tem nada a ver com a profissão dela. E não precisa ter a ver. Não precisa. Ontem eu fui no cinema ver Mario. Mas, Ricardo, tu tem 28 anos, vai ver Mario? Eu gosto, O que tem a ver? Dane-se. É que eu costumo falar um palavrão, mas não vou falar aqui. Mas é um dane-se palavrão. Dane-se, cuida da sua vida, não tô nem pra isso. É bem interessante a gente pensar por essa ótica. Pra gente poder finalizar e comer esse lanche maravilhoso, quero que vocês deixem uma dica, uma mensagem pra galera poder ser mais criativa no dia a dia. Pensem em alguma coisa assim, uma dica, uma mensagem, uma frase, alguma coisa que vocês gostem pra indicar pra galera. E aí, se quiser olhar mais ou menos pra câmera ali, pode ficar à vontade. Olha com esses teus olhos cor de melda. Olha, inclusive, uma das pessoas mais criativas que eu conheço é a minha mãe, tá? Ela que me ensina as piores piadas do mundo. Beijo, mãe. Essa de cor de mel é a minha mãe que ensinou. Uma mensagem criativa pra galera, uma dica, alguma coisa assim, se libertem, uma coisa motivacional. Bem coach mesmo. Coach da criatividade. O que vocês pensariam? O Padre Carlos, no episódio passado, falou, Deus é amor. Com aquela vozinha dele. Vocês sabem. Bonito ele, né? Bonito, carismático. Gente Rapaz boa. do céu. É meu amigo, né? Aí, o teu amigo tá ali, é feio, o que acontece? Mas que ele sofreu uns 4 acidentes, né? Ah, tá. Cirurgia plástica, Marcelo, por favor, pro rapaz ali. Vai precisar. E aí, que dica que tu daria pra galera aqui? Eu queria uma frase. Pode olhar pra câmera, produção? Olha pra câmera, então. A partir do momento que você deixa de ser criativo, você perde a tua essência. Rapaz. Profundo. Eu até usaria um complemento pra essa tua frase, que é basicamente, se tu não é criativo, tu não existe de uma certa forma. Porque tu tem que toda hora pensar alguma coisa diferente pra qualquer coisa.
Ah, essa água aqui, como é que ela gela mais rápido? No freezer ou... Tá, tem que pensar uma coisa diferente. Então, se tu não cria, tu não existe. Então, perde a essência. Eu usei isso aí porque eu estava olhando na academia, onde é o meu local de trabalho. E se vocês verem, todo mundo se veste igual. E a pessoa acaba perdendo a essência dela. Mas ela se veste igual porque outra pessoa está vestindo. Nossa, que insight, hein? Começa a prestar atenção. Hoje, todo mundo na academia vai igual. Uhum. E aí, cadê a essência dessa pessoa? Ela quer fazer parte de um grupo e por isso que ela se veste Ou igual. porque talvez uma pessoa superior e mais famosa tá se vestindo assim. E ela quer ser igual a essa pessoa. Mas a essência dela é diferente. Ó, ideia de negócio, hein? Ou as roupas estão sendo todas iguais, entendeu? Vamos criar uma marca de roupa aí, fitness, coisa que é nova. diferente. Ó, até daria talvez pra fazer uma marca de roupa em que a pessoa vai lá e desenha, tipo polícia que faz aqueles retratos falados. Fala aí como é que tu gostaria. Vai fazendo ali Fala o... pra IA já Pois é. desenha ali, ó. Aí. Faz bagulho da hora, hein? Ó, você que é estilista também, se chegar primeiro que os outros, só a gente faz negócio. Boa mensagem, cara. Muito boa. Jane ou Marcela? Quem tá com alface no dente? Eu. Jane. Seja interessado e seja curioso sempre. Interessado e curioso. Genial. Usa a imaginação a teu Use a favor. imaginação. Isso todos nós temos. Vem de fábrica a imaginação. Então seja interessado e curioso. Baita mensagem. E Marcela, se quiser olhar para aquela câmera, Não, vou olhar pra você. pra você. Olhe ignorando a distância. Se liberte da rigidez para encontrar a si mesmo. Nossa senhora, hein? Liberte-se da Profundo. rigidez. das- Se soubesse que ia ser assim, tinha falado isso lá no começo, acabava com 10 minutos de podcast. Pronto, comi o já, lanche. Já comi o lanche, tava tudo certo já. Ótimas mensagens e realmente a criatividade é tudo isso que a gente tá falando aqui. Muito mais, a ideia é se libertar, não ter medo do julgamento. A ideia não é tu é diferente da ideia, ter a tua essência, o autoconhecimento, empatia. Isso é fundamental realmente. E infelizmente, eu vou falar de novo, vocês fazem, tá. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast, que passou muito rápido. Estamos aqui há 5 horas já conversando, vocês nem perceberam o tempo passar. O lanche tá quentinho ainda. E claro, vamos agradecer mais uma vez. Então, Burguerita Lanche, tem o cupom de desconto aí de 20%. Tananã, obrigada. lanchinho. Agradecer aos sucos, que sempre traz os melhores sucos pra gente. Aqui, tamarindo, manga. O Herbert tá no 3º copo já. Acabou aqui. E a Era Contabilidade, mais uma vez, eles também trabalham com imposto de renda, que o prazo agora está um pouco maior, então quem precisar fazer o imposto de renda, cara, não faz por ti mesmo, tu não sabe fazer. Toda hora a gente procura alguém para fazer uma coisa melhor. Quer fazer um marketing? Vai na Marcela. Quer fazer um produto novo? Vai na Jane. Quer fazer uma academia? Vai no Herbert. E pro teu imposto de renda, para sucessão dos teus bens, tu quer fazer sozinho. Quer confiar no teu primo. Vai na Era Contabilidade, conversa com o Túlio lá, o telefone tá na tela, pode procurar também na rede social. Capricha com eles que eles são fenomenais. Segue também eles lá, tá? Seguirei. Tem que seguir, comenta lá, eu vi lá no podcast pra continuar fazendo patrocínio com a gente aqui. Vai no cupom de desconto também da Burguerita Lanche. Agradecer, claro, a vocês, meus lindos. Muito obrigada. Tô aqui pro lanche já desesperado pra comer. Lanche Eu na vou mão. participar tudo. Já tá aqui. Para, vai. Deixa eu comer logo. Agradecer essa produção incrível, esse rapaz bonito que veio aqui, que é fotógrafo dos famosos de show. Agradecer o Juninho. Agradecer a Larissa. Larissa, cadê? Aê, tá aí, galera toda aí. E se você assistiu até agora, ou seja, pô, falamos Eu pra posso mandar um caramba. abraço antes? Pra quem? Pro Coquinho. Quem? Pro Coquinho do ML, que ele pediu. IML? ML. Ah, tá, Coquinho achei que era o DML. Pro Coquinho do ML, que ele Ah. pediu, falou, pelo amor de Deus, pô, eu sou muito fã do Ricardo, ele segue em todos. Então manda um abraço pra ele. Quem for meu fã, pode mandar. Então, mandar um abraço pro Coquinho do ML e pra MG Comunique, que é da Mariana, que me ajuda muito Tá, aí. tu tá fazendo patrocínio no meio do meu podcast. Não poderia esquecer dessas pessoas. Ah, pessoas. MG não sei o que é pessoas. Quero agradecer a qualquer um que esteja assistindo aqui agora. Ah lá, quem chegou? A fera. Esse é do CLK Podcast. E claro, se você está até aqui agora, 5 horas depois assistindo a gente, não deu like ainda, não se tá inscreveu no canal, inscrito você tá de no canal. Se sacanagem. inscreva. E pede, por favor, Se Marcelo. inscreva no canal. Ativa o sininho. Dê o seu like. Deixa seu like, comenta Amiguinhos aqui. do like. Amiguinhos do like, por favor, pede pra eles se inscrever no canal, gente. Amiguinhos do like. Se inscrevam no canal. Curtam e comentem. E seguem lá no Instagram. Isso, e tu? Curta, comenta, arrasta pra cima. E não esqueça de deixar aquele joinha no final. Curte e tal, tudo bonitinho. Obrigado por mais uma audiência. Semana que vem vamos falar, sabe do quê? Sabe do quê? Do quê? Foco. Nossa. O tema da semana que vem é foco. Estaremos aqui firmes e fortes. Mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo e bora comer esse lanche do Burguerita Lanches. Valeu! Vou morder aqui. Olha que delícia.